Bom, começando aqui mais um papo. O papo de hoje, ele já vem sendo combinado aqui no canal há muito tempo. Tem muita gente que pedia a participação dela aqui. E na verdade, tem mais de ano para isso acontecer e finalmente aconteceu. Tô aqui com a Mariângela Zan, tudo bem? Tudo bem, Piúndio. Eu tô tão feliz de estar aqui Eu hoje. também tô muito. Era um sonho meu participar aqui do seu podcast, do seu canal. Eu sou fiel telespectadora. Fala telespectadora pra internet? Não sei, mas tem gente que fala aqui, então eu deixo. Eu nunca parei pra pensar. Aqui no seu canal. Inclusive, quando eu vou fazer algumas entrevistas no Aparecida Sertaneja com pessoas que você trouxe, é 100% na sua entrevista que eu me baseio. Olha, é muito estranho falar isso. A gente tem pouca diferença de idade, mas eu te assisto desde criança. Eu te conheço desde criança quase. Assim, Comecei muito nova. Você está na televisão desde menina. E eu só vou fazer um resumo, caso alguém não conheça. Imagino que todo mundo que assiste o canal conheça. A Mariângela é de uma família muito importante. É filha do Mário Zan. A gente vai falar do seu pai aqui muito, que é uma das figuras mais importantes na história da música. Isso. Você tem um programa na TV Aparecida. Aparecida Sertaneja. Desde 2016? Desde 2016. Você tem carreira como cantora. Isso. E você chegou a apresentar programa com seu pai também. Sim, né? Mário Zan e seus convidados na Rede Vida, no ano de 97. Então, você começou na televisão em 97? A minha carreira começou em 93. Eu sempre quis ser cantora, mas meu pai nunca deixou. Aí eu estava até comentando com sua mãe. Eu hoje entendo um pouco o porquê que meu pai se colocava tão contra, por tudo que ele viveu e via. Mas eu tinha 13 anos, porque queria ser cantora. Eu era daquelas que pegava o vidro de shampoo e ficava cantando tudo, né? E aí ele foi fazer um programa do Raul Gil, que precisava de um corinho de festa junina. E ele estava juntando gente para ir, eu me candidatei, fui. E quando eu subi ali na Avenida Miruna, na Record, eu via, naquele momento, nunca esqueci, eu falei, na minha cabeça, assim, é isso que eu quero para minha vida. E eu vou batalhar por isso. E aí eu comecei a me enfiar nos shows dele, para fazer corinho mesmo. Até que um dia, em 95, eu fiquei 2 anos fazendo coral para ele, de festa junina. Eu só trabalhava na festa junina com ele. Em 95, e ele, eu não quero que a minha filha seja cantora. Não, vai ser artista, não vai ser juíza. Minha filha vai ser juíza. Você é advogada, não é? Sou. Você formou, eu fiz por causa dele. Ah. E aí em 95, a cantora dele saiu, a que cantava nos shows dele, porque ele, como acordeonista, ele sempre precisava de alguém que cantasse, né, as músicas. E aí eu tinha um amigo, o Oreco, né, que depois ele fez dupla com o Tião do Carro e Pagodinho. Ele era o Pagodinho. E ele tocava pro meu pai. Ele, Mário, ouve a menina canta bonitinho, ouça, porque o Pagodinho sempre tocava comigo nos bastidores. E aí meu pai me deu a oportunidade de eu poder mostrar para ele que eu cantava num camarim da Rede Vida. Na verdade, Clube Piratininga, quando a Rede Vida estava começando, 1995, o programa da Meire Nogueira. E ela gravava no Clube Piratininga. E aí eu mostrei para ele, cantei Vá Pro Inferno com Seu Amor, que é uma música que tem altos agudos e tal. Morri tremendo de medo. Aí ele fez assim, tem que aprender muito, mas dá pro gasto, vamos começar. E aí eu ensaiei com a banda e cantei com ele até o ano de 2006, quando ele faleceu. Foi uma baita escola para mim. Só que, paralelamente a isso, eu estudei Direito, mas aí eu vi que para mim Direito não ia servir para nada, porque eu não queria seguir na área jurídica. Gostava. Não. E em 97, que eu falei aqui, o começo da Rede Vida, 95, meu pai conhecia o seu João Monteiro de Barros Neto, Monteiro de Barros Filho, perdão. O Neto é o que está atualmente. O João Monteiro de Barros Filho, das rádios que ele tinha em Barretos. E aí o seu João chamou meu pai para fazer um programa lá. Na época, o programa Mário Zan e os Convidados, chamou o Cláudio Fontana, Família Chocolate, Silvio Brito Show, todos esses conhecidos que ele tinha da Rádio de Barretos, ele convidou. Só que o seu João queria um programa de família, assim, Mário Zan e a filha, porque eu sempre fazia os programas da Rede Vida cantando com meu pai. Fazia muita Meire Nogueira. E aí o meu pai, não, que ela está estudando, não sei o que e tal. E chamou a Meire Nogueira para apresentar com ele naquele dia. Só que a Meire estava gravando o programa dela, que ela tinha um programa feminino à tarde na Rede Vida. E não chegou o seu João. Na época desceu lá
no estúdio da Rede Vida, que na época era na General Jardim, falou, pô, meu pessoal aqui tá esperando, e você não vai gravar esse programa, Mário? Não, que a Meire Nogueira não chegou. Aí ele falou, essa menina aí, desde o começo eu quero que ela apresente, ela que vai apresentar. E tava o Rick Renner na época, para fazer a estreia desse programa. Eles também começando a despontar, né, na música. E aí eu peguei aquela oportunidade, assim, tipo, é agora. Peguei o microfone e fui lá apresentar. Eu queria. Aí eu fui lá, apresentei, o Renner falou assim pra mim, olha, quando acender a luz vermelha, você fala. E assim foi a estreia do Mário Zé e Seus Convidados, programa que ficou 3 anos no ar. E depois, desentendimentos lá do meu pai com a emissora, negócio financeiro e tal, ele saiu, né? Mas eu quis continuar eu gostei, não só de música, mas eu também gostei de trabalhar em emissoras. Aí eu comecei a fazer jornalismo. E fui trabalhar em rádios. Ah, você fez jornalismo também? Fiz jornalismo e consegui trabalhar nas rádios do Dr. Paulo Abreu, que na época chamava Rede CBS. Que era da época do grupo da Tupi? Tudo, né? Eu trabalhei na Tupi, com Wagner Mendes. Ah, tá. Trabalhei com Samuel Gonçalves, na Terra, né? E aí eu fui trabalhar lá nas rádios, fiquei 4 anos lá, foi uma maravilhosa escola para mim. O Dr. Paulo Abreu me tratava muito bem, Dona Lucia, esposa dele, eles me tratavam como uma filha. Eu aprendi muito trabalhando em rádio, mas eu queria voltar a trabalhar em televisão. Na sequência surgiu a oportunidade de trabalhar com a Fá Morena na Rede TV, porque um pessoal que cuidava da parte operacional lá do Dr. Paulo implantou a Rede TV, fez toda a parte operacional. Eles levaram alguns funcionários das rádios lá para a Rede TV e eu trabalhei com a Fá Morena, que se tornou uma grande amiga minha. Fiquei como produtora dela durante 1 ano e meio. Ah, você trabalhou como produtora? Trabalhei de produtora. Nas rádios eu era produtora e depois com a Fá... Porque com a oportunidade de trabalhar em rádio, eu tirei DRT, aí nessas eu me formei. Então, assim, foi uma... E ainda trabalhava com shows com meu pai também. Nas horas que eu podia, né? De folga, eu trabalhava de segunda a sexta. Mas então, uma base profissional, assim, as rádios, eu consegui trabalhando lá com o Dr. Paulo. E aí, que é o tal do DRT, o jornalismo, que eu consegui me formar. Fui trabalhar com a Fá, fiquei 1 ano e meio com ela. Desse trabalho rendeu uma grande amizade até hoje. Eu adoro a Fá Morena. E depois fui trabalhar na Band, mas lá eu trabalhei muito pouco, porque eu trabalhava de madrugada. Eu trabalhava no Primeiro Jornal, na parte interna também. Mas trabalho de madrugada é muito difícil. E eu fiquei bem pouquinho lá e depois eu fiquei trabalhando só com meu pai. Porque aí eu fui ajudar ele a vender shows. Fui aprender a vender shows. Então, ele tinha a empresa dele, ele já estava ficando bem velhinho, tá bem cansado, assim, para ficar ligando, oferecendo, negociando. Eu já ajudava mais ou menos ele com essa parte de contratos. Aí eu peguei a frente, falei, deixa que eu vou oferecer você, falei para ele. E comecei a oferecer ele nos Sescs, em todo aquele mercado que ele era muito forte. E foi o ano de 2006, que o meu pai trabalhou demais. Foi o último ano de vida dele, ele morreu em novembro. Mas ele foi super homenageado, ele vendeu muito show. E isso foi uma escola para mim, porque como eu estava ajudando ele nessa parte, ele me pagava as comissões ali pelo que eu vendia. Quando ele faleceu, eu já tinha uma base de conhecimento de pessoas e de como é que funcionava todo o sistema para tocar a minha carreira. Você tem 5 irmãos, você falou para mim? 5 irmãos, são 5 filhos, que eu saiba. Ah, tá. Chegou até você. Que eu saiba, são 5. A administração das coisas dele é coletiva? Das tá editoras. Com algum filho? O direito autoral foi dividido entre 5 irmãos e mais a última esposa dele, em vida dela. Então é dividido em 6, né, esse direito autoral, mas quem cuida mesmo são as editoras. Está na Fermata, uma parte da obra, e a DAF cuida da principal parte, que é o que tá o Festa na Roça, o Xalana, que era a editora Bandeirantes, né, antigamente, e a DAF comprou a editora Bandeirantes e ficou com o acervo. Você lembra o tamanho do acervo dele, assim? De quantas São músicas? mais de 500 músicas. Tudo, não, eu pergunto se é tudo instrumental, mas boa parte instrumental. Boa parte instrumental, e tem muita música ali que de vez em quando dá uma surpresa pra gente. Tipo, por exemplo, ele tem uma música chamada O Vai ou Racha. E quando ele estava em vida, ele me levava aqueles disquinhos do ECAD de dados, que eram os retidos,
Para quem não sabe, retidos é quando a música toca e não sabe quem é o autor e o direito foi pago, mas a música fica lá no ECAD, o dinheiro fica lá no ECAD parado porque não sabe quem é o autor. E aí ele me trouxe esse disco dos retidos e tinha lá o Vai ou Racha, Chocolate com Pimenta, Vai ou Racha, Chocolate com Pimenta. Milhares de execuções. Era uma música do meu pai que entrou incidental. É incidental que fala, Incidental, né? Na novela, tocou demais e já estava na reprise da novela, não vale a pena ver de novo. Ele não tinha ele estava com dinheiro retido ainda da primeira exibição. Nossa, meu pai recebeu uma bolada. Aí foi bonitinho que aquele dia, quando ele recebeu, eu fiz todos os retiros lá para ele testar o Vai ou Racha. Quando ele recebeu, ele trouxe um envelope de dinheiro para mim. Ele falou, você que achou para mim, de presente para você. E isso parece estranho, mas é bem comum, né? Quando a música, principalmente quando você tem uma música que o nome tem nome parecido com a outra. Exatamente. Ou registram no nome, o pessoal fala que ele é outra. nem lembrava dessa música, era um chorinho, porque ele teve fases de fazer vários chorinhos, que nem o Trem de Ferro, o Bicho Carpinteiro, que ele fez com o Ângelo Reale, até que foi professor dele. E teve fase de fazer só rasqueado, teve fase de fazer só bolero. E o Vai ou Racha estava entre os chorinhos. A história se passava na década de 20, 30, né? Então, eles acharam lá a música. A sua história dá pra dividir, então eu dividi. Porque tem muita coisa muito diferente que você tem pra contar e você conta muito bem. Obrigada. Lembra quando você mandou a mensagem pra mim? Eu falo pra caramba, hein? Não, isso é ótimo aqui. Eu falo menos aqui, é melhor. Inclusive, quem falou de você pra mim, mais uma vez, tem que levar ela aí, foi o André Dias. André Dias da Globo, que ele foi uma das pessoas que mais me ajudou também. E ele sempre falava... Ele ajudou tanto meu pai. Ele é conhecido do seu pai? Então, André Dias, eu acho que ele era fã do meu pai. E quando meu pai estava esquecidinho... Nossa, muito obrigada, André Dias. De coração, fiquei emocionada agora. Meu pai estava esquecidinho e ele marcou uma reunião na Globo com meu pai e falou assim, uma obra igual a sua, um artista igual a você não pode ficar esquecido. Que o senhor depender de mim, eu vou colocar o senhor em todos os programas da Globo. Ele prometeu e fez. Ele levou meu pai no Altas Horas, aquele Altas Horas famoso. Ana Maria Braga, tudo quanto é jornal da TV Globo tinha link com meu pai. Conseguiu meu pai fazer uma apresentação linda na Sala São Paulo, no aniversário de São Paulo. Então, o André Dias foi uma pessoa maravilhosa na vida do meu pai. Eu só tenho a agradecer, assim, que... Isso que eu falei, assim, o último ano do meu pai. Os últimos anos do meu pai estava muito em evidência e a gente deve muito ao André Dias e a TV Globo. E o André é de Barretos, né? Então é barretense, criado aqui, fez faculdade aqui em Campinas. Isso. Então ele entende um pouquinho de moda. Ele tem alguns familiares lá pro Poço de Caldas também, família da minha mãe. Espalhado. Mesmo? Exatamente. Eu lembro na época de conversar com ele, nossa, obrigado de coração. Você faz parte da TV Aparecida, que ela é um caso muito à parte na televisão do Brasil. Sim. Porque ela é uma TV da igreja, é uma TV que acontece tudo dentro da cidade de Aparecida, que muita gente chama de Aparecida do Norte, embora não seja. E ela enfrenta muitas vezes, ela surpreende na audiência televisões com recursos absurdos de dinheiro, etc. Sempre sai notícia. O sábado ou domingo de manhã bateu terceiro lugar, quarto lugar. Como é a TV Aparecida? Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a TV Aparecida e como é que ela funciona tão bem, sendo que ela é o dinheiro vem do fiéis, devoto, ou tem exatamente. Algum investimento de fora? A TV Aparecida, todas as pessoas que vão lá, inclusive convido você a ir lá nos visitar, ela é uma emissora que tem recursos tecnológicos muito bons, ela é muito bonita e para quem entende da parte operacional, vê ali que tudo ali é de muita qualidade. Porque a ideia nasceu do padre Vitor Coelho de Almeida, da Rádio Aparecida, de criar uma televisão que fizesse ampliar a devoção à Nossa Senhora e que levasse as missas de Aparecida para todo o Brasil, coisa que ele fazia na rádio, que a Rádio Aparecida sempre foi muito forte. E uma das coisas que deixou a Rádio Aparecida muito forte, claro, em primeiro lugar, as missas, né, a parte religiosa, mas também foi o sertanejo, que a Rádio Aparecida criou o Dia do Sertanejo, tinha uns programas sertanejos na rádio. E aí, quando nos anos 70 a Rádio Aparecida saiu do prédio, perto da Basílica Histórica, e foi para o prédio atual, que é perto do Santuário Novo, né? Esse prédio foi idealizado pelo padre Vitor Coelho e ele já fez esse prédio pensando na televisão. Então, ele já fez com o auditório, que seria o auditório da rádio. Ele já fez com uma estrutura bem grande para abrigar o que um dia seria uma televisão. Só que ele não chegou a ver esse sonho se realizar. Ele faleceu antes.
Mas a gente tem toda essa devoção ao Padre Vitor, porque ele foi o grande comunicador da rádio e que idealizou a TV. Quando a TV nasceu, como a Rádio Aparecida tinha esse perfil do sertanejo, o primeiro programa foi o Terra da Padroeira. E o Kleber, que é uma pessoa que você tem que trazer aqui, tem que trazer. Ele era locutor da Rádio Aparecida. Ele também tentava como locutor de rodeio e tal, mas o que ele se fortaleceu mesmo foi locutor da Rádio Aparecida. Como locutor de rodeio. Exatamente. Né? Fala alto até hoje. E aí o padre César Moreira, que era o diretor da TV que estava se criando ali no santuário, tentou... Isso o Kleber que conta, né? Eu vi até... Outro dia a gente gravou o programa da Amanda Françoso, eu vi ele contar essa história, estou repetindo aqui. Chamou o Sérgio Reis, chamou o Jackson Tunes, mas eram valores, eles pediram valores de salário que ainda não era possível para a TV Aparecida. Aí o padre César falou, vem você, tá na rádio aí, vem apresentar. E assim começou o Terra da Padroeira, que tem a idade da TV. Ah, desde o comecinho. Exatamente. E sempre foi o Kleber? Sempre foi o Kleber. Dali 1 ano veio o Tonho, que ele participava do programa como cantor, humorista, e depois ele ganhou também o espaço ali como co-apresentador do depois humorístico. Ele veio pra Nativa, ficou muito tempo na Nativa. Isso, muito tempo na Nativa. E depois, no decorrer dos anos, é que veio o Aparecida Sertaneja com o padre Alessandro Campos. E ele começou em 2013, é um projeto do Pedro Campos, que é meu diretor hoje em dia. O padre Alessandro ficou lá até o final de 2015. E aí, em janeiro de 2016, eu estreei. Mas eu nem esperava. Eu frequentava lá como cantora. É uma emissora muito forte, assim. Quando eu fui lá a primeira vez, me apresentar no Kleber, foi no ano de 2013, naquele dia, eu lembro que eu falei no meu Facebook, eu ganhei 500 novos seguidores, só naquela apresentação. Aí eu fui vendo que a TV era muito forte, porque eu ouvia os meus colegas falando, você tem que ir no Kleber, você tem que ir lá na Aparecida, você tem que ir lá, o programa tá forte. E eu ficava esperando convite, porque eu nunca fui de ficar me oferecendo. Eu me oferecia muito para fazer show, mas não para televisão, eu tinha vergonha, assim, né? Aí um dia a Adriana Sanches me indicou, Barra da Saia, o Pedro me chamou e nunca mais parei de frequentar. Ali, a igreja é dona da televisão? A TV Aparecida, quem cuida da TV Aparecida é a Congregação Redentorista, que é a mesma congregação que cuida do Santuário Nacional. A TV Aparecida, ela é a Fundação Nossa Senhora Aparecida, ela faz parte do Santuário Nacional. Mas tem uma organização de empresa comum? Tem direção? Tudo? Tem. A gente tem... Hoje em dia, nossos diretores são Padre Mauro Vilela, nosso superintendente. Eles são padres, sim. E a gente tem o diretor de programação, que é o irmão Alain, que irmão é um outro... Tem padres e tem os irmãos. Aí essa parte religiosa eu não vou saber explicar direito para você, mas é o irmão Alain que nos comanda lá na programação e o Padre Mauro na superintendência. E aí a gente tem o coordenador de produção, que é o Paulinho, e o coordenador de programação, que é a Milene, que aí já são pessoas que não são religiosas, né? Não são padres nem irmãos. Mas a parte de produção, eles cuidam da parte administrativa. Eu entrevistei aqui algumas pessoas que trabalharam na Record, que não é exatamente uma televisão religiosa, mas comandada por religiosos. E alguns não, todos que vieram aqui falaram que já tomaram bronca. Falou, cara, eu falei demais, eu errei uma palavra, eu fui chamado na salinha. Era o meu maior medo. Pra você já aconteceu isso com você também? Então, é que... Eu até trabalhar na TV Aparecida, tinha essa parte de religiosidade muito adormecida em mim. Então, meu maior medo era falar alguma coisa que ofendesse o devoto, ou que eu falasse algo que, sei lá, falasse uma besteira. Mas, graças a Deus, isso nunca aconteceu. O que a gente tem muito cuidado lá é com letras de música, porque é uma emissora assim, que a gente sempre fala, é para a família assistir. Então, a gente toma cuidado com essas letras muito pesadas, essas são vetadas. Então, às vezes a música é linda, mas tem uma palavra, uma transa, uma bebedeira, uma palavra assim. Aí a gente pede com muito jeitinho para o artista trocar. A Jaine, quando vai lá, por exemplo, toda vez que ela canta Mississippi, ela troca a palavra transa. Ah, tá. Que tem. Aí os artistas gentilmente assim trocam. A gente tem esse cuidado. Cuidado com roupa também, para não ir muito curto, muito decotado. Eu acho que eu acostumei tanto também que hoje em dia nem uso. Porque a gente acostuma, né? Você sabe, ela chega a ser nacional? Chega. É nacional. Sim, e pelo A12 internacional também. As pessoas que assistem pelo aplicativo e também pelo canal do YouTube. Você consegue explicar por que é tão forte? Porque é muito difícil fazer televisão. Sertanejo. É isso? Tenho certeza.
É forte em primeiro lugar por causa da devoção à Nossa Senhora, que é muito forte. Por mais que as igrejas evangélicas estejam crescendo muito, a devoção à Nossa Senhora Aparecida ainda é fortíssima. A cidade de Aparecida ainda é a maior cidade turística do Brasil. É um absurdo, né? Que recebe número de fiéis por ano. É a que mais recebe no Brasil turistas, né? Que eles falam. Em número de pessoas é Aparecida. O santuário é sempre cheio. Você pode ir lá numa segunda, numa terça-feira que tem gente. Então eu acho que em primeiro lugar a devoção à Nossa Senhora. E em segundo lugar o sertanejo. O sertanejo traz muita audiência. E as emissoras, as outras emissoras parece que não percebem bobeiam. Já falo tanto o quanto que o sertanejo atrai público. O programa que eu apresento, Aparecido Sertanejo, a gente faz variações de estilos. E a gente até já pensou, assim, em algum momento, tirar o nome sertanejo. Só que não dá, porque a palavra sertanejo, o estilo sertanejo é muito forte. E acaba que a maior parte do que a gente leva no programa são artistas sertanejos. Embora a gente faça... Igual o Marcelo Costa fazia, o especial sertanejo também levava pagode, levava... outros estilos musicais, a gente faz isso no Aparecida Sertaneja, mas não tem como tirar o sertanejo do nome. É muito forte e o público sertanejo é muito fiel. Você entrou em 2013? Não, 2016. 2013 foi quando eu fui a primeira vez lá. 2016 foi quando eu comecei. Você assumiu um programa que já existia. Sim. E era do Padre Alessandro Campos. Isso. Que é uma figura muito forte. Muito querido, sim. Sim, muito famoso. Muito fã, Sim. E aí chega lá uma menina de 30 e poucos anos, uma mulher, e toma o lugar do padre. Foi. Tomar o lugar, o povo ficar bravo. Uhum. A recepção não foi tão tranquila assim no começo, né? Gente, essa história, ela é muito marcante assim, na minha vida. Hoje em dia eu fico pensando, será que eu teria estômago para passar novamente pelo que eu passei? O padre era muito querido. Ele é muito querido, né? O Padre Alessandro. Só que tinha acabado já o período dele ali na TV Aparecida de contrato e por uma opção de ambas as partes ali, ele não quis continuar. E aí a TV me chamou para conversar e eu fiquei muito, assim, muito lisonjeada, porque eu não vou negar para você que eu tinha o sonho de um dia ter um programa de televisão, porque as pessoas me cobravam. Eu ia muito na Inesita Barroso. Inesita Barroso foi uma mãe para mim, quando eu retomei minha carreira sem meu pai. Ela me deu grandes oportunidades. E ela estava muito já de idade. E todo mundo me falava, mas era assim, todo mundo. Inesita, porque você tem que ficar no viola. Quando não tiver mais Inesita, você tem que ficar no viola. Eu não estou sendo hipócrita com você, Piunti. Eu me sentia constrangida, porque a Inesita era tão boa para mim, e as pessoas ficarem falando para mim que eu tinha que ficar no viola, era uma coisa... Eu ficava muito sem graça. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava, poxa, e quando a Inesita falecer, quem que vai continuar o programa sertanejo? Tem tão poucos. Só tinha o Viola e o Kleber. E o Viola é difícil de apresentar, né? Porque era caipira, a gente conhecia. Caipira. Mas aí eu entreguei na mão de Deus, assim, né? Vamos ver o que vai acontecer. E aí eu fui fazer o programa em 2015, fui fazer o show da Rádio Aparecida, de aniversário. E na época o Padre William, que estava assumindo a programação, hoje em dia ele está em Bom Jesus da Lapa, o Padre William. Ele estava assumindo a programação da TV, ele me viu tocando ali no aniversário da Rádio Aparecida e me chamou para conversar, se eu gostaria de trabalhar lá. Só ele e o Padre Evaldo. Eram os dois diretores. Só que eles falaram, uma boa e uma má notícia. Boa que a gente quer trazer você para trabalhar aqui, e a má notícia é que no lugar do Padre Alessandro, porque o Padre Alessandro está saindo. Aí eu falei para os dois, vocês estão loucos? Eu era uma artista de públicos pequenos, eu era uma artista do nicho mais cult, mais cultural. O Padre Alessandro estava com milhões de discos vendidos, plateia com fila de espera para assistir. E é popstar, né? Popstar, matéria no Fantástico com ele. O disco dele naquele ano tinha vendido 1,5 milhão de cópias, O Que Eu Sou Sem Jesus. E eu fiquei naquelas. Aí eles falaram, pegar ou largar, você quer? A gente vai te dar uma estrutura aqui e tal, a gente vai mudar totalmente o programa, mas a gente não quer deixar de ter esse programa, porque o sertanejo fala muito forte aqui na TV Aparecida, a gente quer mudar tudo, preencher a lacuna que o Viola Minha Viola deixou, que a Inesita já tinha falecido há 1 ano, né? Eu falei, então vamos encarar, vamos fazer, né? E aí 2 meses depois eu estreiei, que aí o Padre Alessandro foi pra Rede Vida, e eu assumi o Aparecida Sertaneja. Só que teve o período de 1 mês
da despedida dele da TV Aparecida para a estreia dele na Rede Vida. Então, esse um mês eu vivi um caos, eu fui cancelada. E a despedida dele, ele deu uma empolgada. Exatamente. Ele não falou para onde ele ia, ele deixou as fãs dele, assim, completamente, tipo, para onde vai o Padre Alessandro? E aí, de repente, chega uma moça lá que muitas nunca nem tinham visto, ou que tinham me visto no programa dele ou no do Kleber. Então, eu fui a Judas, que puxou o tapete dele. Eu recebia imagens, assim, o meu rosto com 2 chifrinhos, eu recebia ameaça de surra. Eu fui canceladíssima naquele momento. Pelo povo que acompanhava. Pelo povo que acompanhava o Padre Alessandro. Porém, o povo que gostava de música sertaneja me abraçou. Que gostava mesmo da música caipira, da sertaneja. Então, o meu público ali ficou extremamente dividido. Eu não abria mais redes sociais, porque eu sei que eu ia receber Maria Ângela de chifre, Maria Ângela com fogo do inferno em volta, todas essas coisas. Mas aí o departamento de marketing da TV me ajudou muito, porque eles foram apagando essas mensagens que me detonavam, bloqueando e apagando, e deixando as mensagens positivas. Até que a gente chegou num ponto que as mensagens positivas começaram a ser maior número do que as negativas. E graças a Deus ele estreou na Rede Vida. Aí acalmou o ânimo daquelas fãs dele, que voltaram a assistir. E eu ganhei o público sertanejo, aquele público que estava carente do Viola Minha Viola, que queria assistir música sertaneja. Demorou para pegar jeito o programa? Uns 3 meses. Até o povo entender, parar de me cancelar, me aceitar. Só que assim, são 3 meses que parece uma eternidade, né? Porque aí nisso você tem anunciantes que estão no programa, que querem retorno. Você tem a emissora que se bem que a emissora foi 100%, eu não tenho o que dizer. Até os anunciantes também. Eles tiveram paciência para esperar a poeira baixar e o programa engatar. Eles foram muito parceiros. Tanto os meus padres diretores, como o departamento de marketing da TV, como o departamento comercial. Foi, assim, abraçar a causa mesmo e vamos esperar isso dar certo. Hoje em dia, graças a Deus, depois das missas, é o 2º programa da casa, assim, em número de faturamento, de audiência, número de merchandises. Graças a Deus, o programa tá bem. E eu só tenho a agradecer ao povo que me assiste. Você não mudou totalmente para Aparecida? Não, eu fico lá e cá. Eu casei lá, né? Eu sou casada com superintendente de operações. Supervisor de operações. Corta, Piu. Eu sou casada. Eu sou casada com Eu não corto, tá? Tá bom. Eu só passei foi assim mesmo. Com agora fugiu. Supervisor de operações, né? Carlos Mariotto. E aí eu fico uma parte da semana lá e uma parte aqui. E sempre tem coisinhas para fazer lá, tem programa na rádio também. Aqui que você fala é São Paulo, né? Capital. Aqui, São Paulo, capital, porque eu sou paulistana, né? Certo. Nasci em São Paulo. Então, o seu pai, ele é brasileiro, mas ele é nascido na Itália, né? Ele veio muito criança pra cá. Isso. Você falou que nem italiano ele falava direito. Não, ele misturava as palavras muito, ele falava algumas coisas italianas. Ele foi educado pela minha avó Dona Ema, Ema Francesca Carmelo Zandomeneghi. Meu pai, ele nasceu ali na região de Veneza. A Dona Ema, minha avó, ela era preceptora de famílias, assim, de crianças, filho de conde, de gente muito bem de vida lá em Veneza. Só que ela casou com um chucrão, assim, que era o meu avô. E eles vieram para o Brasil quando meu pai tinha 4 anos. Vieram de imigrantes, porque os meus tios já estavam trabalhando aqui. E aqui era a terra do ouro, a terra que tudo dá, a planta dá, ganha-se dinheiro, café, não sei o que. Eles vieram para cá, porque a Itália estava pós-guerra. É a mesma história da minha família, que eu não fui atrás, mas porque... Piunti, né? Italiano. Mais ou menos. Não sei se foi a mesma época, mas eu tô pensando na idade do seu avô. Sim. Do seu pai. Deve ser a idade... Ele é de 1920. Eles chegaram aqui em 1924, na Itália pós-guerra. E aí a minha avó eles foram morar lá em Santa Adélia, fazenda dos Dumont, da família dos Santos Dumont. E aí eles trabalhavam na roça de café, e quem educava os filhos em casa, que ensinava as letras, tudo era minha avó. Então meu pai sabia escrever o que ele tinha aprendido com a mãe. Aí tem a sanfona, né, também. Santa Adélia, aqui no interior de São Paulo. Isso, interior de São Paulo, próximo a Catanduva. Eles desceram na estação de Uchoa.
Eu procurei lá no livro dos imigrantes e de Santos a Uchoa, que eles Uchoa? Cidade de Uchoa, mas se estabeleceram em Santa Adélia. E aí, o seu pai é um dos caras mais importantes da cultura sertaneja, assim. Sim. Ele tem muita composição, mas também ele foi muito influente. Ele é reconhecido em outros gêneros também. Sim. É um dos maiores sanfoneiros da história do país. Ele começa a tocar sanfona criança? Ele tinha influência de família ou não? Não, influência de família não, mas foi o meu avô, seu Giuseppe Zandomenici, que comprou o acordeon. Ele trocou não sei quantas sacas de café e mais uma espingarda por um acordeon, na venda lá de Santa Adélia, para o meu tio Ítalo, que era o primeiro filho, porque o meu avô teve o primeiro filho Ítalo, nasceu na Itália. O primeiro filho que nasceu no Brasil era o brasilino. Brasilino. Meu pai nasceu nesse inteirinho. Entendi. Então era pro Ítalo a sanfona, mas o Ítalo não aprendeu. Meu pai, que era, eu acho que ele era o terceiro filho, começou a pegar o acordeon e aprender sozinho. E ele começou a tocar nas festinhas que tinha ali na roça, porque ele contava que o sanfoneiro, o músico, sempre ganhava as melhores comidas nas festas. Então ele foi se especializando em querendo tocar melhor, colocava ele em cima da mesa para tocar, o moleque da sanfona. E ele ganhava frango, ganhava leitoa, ganhava umas comidas ótimas. Só que ele estava tocando muito bem, ele estava ficando famoso na região. Aí a família se mudou para o Ipiranga, em São Paulo, para o meu pai poder estudar o acordeon, que eles viram que ali tinha futuro, né? E aí ele foi estudar com o professor Ângelo Reale, que foi um grande nome do acordeon. Provavelmente década de 30? Olha, ele tinha 12 anos, em 1932. Aí ele começou a estudar com o professor Ângelo Reale e... Que também é outra lenda, né? É outra lenda. Só que ele precisava se manter, né? A família precisava se manter e foi todo mundo trabalhar numa fábrica de meias. Lá no Ipiranga também, a meia de mulher, meia feminina. Meu pai trabalhava na parte de costura. Só que à noite ele tinha as aulas e no dia que ele não tinha as aulas ele tentava a sorte como calouro nas rádios no centro de São Paulo. Então ele contava que ele ia de bonde para o Ipiranga, que ele ficava vendo os prédios do centro de São Paulo ali, quando ele voltou. Sempre ele contava essa história. E foi tentando a sorte. E foi indo, trabalhando na fábrica. Aí ele se casou em 1940. Mas sempre batalhando, querendo ser artista, sair da fábrica e ser artista. E aí ele mudou-se para o Rio de Janeiro com a família e foi trabalhar num tax dance indicado pelo Luiz Gonzaga. Olha só a história, é muito bonita. O Luiz Gonzaga já estava no Rio, trabalhando, fazendo... O Luiz Gonzaga já era Luiz Gonzaga? Tinha muito mais nome que meu pai. Já ele tocava num tax dance. Para quem não sabe, os tax dance eram lugares que as moças dançavam em troca do pagamento. Então os rapazes iam lá, dançavam com as moças, carimbavam lá um papel, clicavam lá um papel e tinha que ter um músico ali no lugar para tocar, né? E o Luiz Gonzaga tocava em um que era muito famoso, o Samba Dance, no Rio de Janeiro. E o meu pai estava chegando e tentando... Meu pai queria tocar nos cassinos. O sonho dele era tocar no cassino da Urca, nos cassinos famosos. Só que ele, coitado, não era ninguém ainda. Ele tinha vindo dos programas de calor em São Paulo. Aí ele foi para o Rio e ele foi tentar emprego no Samba Dance. E é aquele negócio, o músico se conhece e tal. E o Luiz Gonzaga viu que aquele menino tocava muito bem. E falou, olha, o dono aqui do Samba Dance está abrindo Samba Dance em 2. Eu vou para lá, você fica no meu lugar. E aí foi o primeiro emprego do meu pai em música. Foi nesse Samba Dance que o Luiz Gonzaga que cedeu e foi tocar no outro, que nem sabia se ia dar certo ou não, que era uma unidade nova. Ao invés de mandar meu pai para a unidade nova, ele foi e deixou meu pai no que já era famosão ali, que já era estabilizado. Pô, que encontro de lendas assim também. Meu pai era apaixonado pelo Luiz Gonzaga. Ele contou essa história a vida toda, assim, quanto que o Luiz Gonzaga foi bom para ele. O Mário Zan, o sobrenome de vocês é mais difícil que Zan. Zandomenici. Zandomenici. Virou Zan, foi alguém que deu a dica? Foi. Meu pai fazendo os testes para cassino, no Rio de Janeiro, ele se apresentava Mário Zandomenici. E tinha o Ziembisky, que era um diretor teatral muito famoso, e ele estava dirigindo, não sei se era o cassino da Urca, essas coisas aí, esses detalhes eu não sei, eu sei que era o teste em um cassino. Meu pai se apresentava sentado e com o nome Mário Zandomenici. Ele falou, moleque, primeiro, ninguém vai saber quem é Mário Zandomenici, ninguém nunca vai falar seu nome, você tem que arrumar um nome melhor. E segundo, volta daqui uma semana tocando de pé, porque que público que você acha que você vai dominar tocando sentado? Foi um choque, assim. Tocava sentado. Tocava sentado. Aí foi aquele choque, assim. Aí meu pai falou pro Ziembisky, mas que nome o senhor sugere? Como é que é seu nome? Ele, Zandomenici. Ah, põe Zando. Zando também não. Põe Zan, Mário Zan.
A partir de agora você vai ser o Mário Zan. E volta daqui uma semana, moleque tocando de pé. Aí a gente volta a conversar. O que não é um cara de teatro, não? Então, aí meu pai foi pra pensão que ele morava lá e ficou uma semana tocando de pé na frente do espelho. Ele nem sabia tocar de pé, porque a vida toda ele tocou sentado. Então ele começou a ensaiar. Aquilo ficou tão forte. Aí ele conseguiu um emprego depois no cassino, né? Aí ele ficava no samba dance e no cassino. Aí isso foi tão forte na cabeça do meu pai, que meu pai já estava velhinho, super já cansado, 85 anos, ele sempre se apresentava de pé. Por mais que ele tivesse com dor nas costas. De pé, ele andava, aí super. Outra coisa, né? Eu vi uma vez só, no Viola Minha Viola, já no último ano de vida dele, ele tocar recostado. Porque ele já estava muito de idade, ele já estava muito... pesado pra caramba. Pesado pra caramba, e dali 3 ou 4 meses ele faleceu. Mas aí foi a única vez que eu vi ele recostar pra tocar. Sempre de pé, porque ele ficou com isso que o Zembiski falou pra ele na cabeça, né? Você conviveu muito de perto, né? Você era muito próximo do seu pai, né? Muito. Meu pai não era mais casado com a minha mãe, mas a minha mãe trabalhava pra ele, fazia releases, tudo que precisava, como uma assessoria, minha mãe fazia. E eu, a minha infância, ele ia em casa todos os dias. Ele se casou novamente quando eu tinha 5 ou 6 anos. Com outra moça que sempre me tratou muito bem. A outra esposa do meu pai, a 7ª esposa. Minha mãe foi a 6ª. Ela me tratava muito bem. E meu pai tinha aquela relação constante. Ele ia quase todos os dias em casa. E depois, quando eu comecei a trabalhar com ele, né? Trabalhei... Você conhece muito da história dele? Bastante. Pela convivência ou porque você também, em algum momento, você foi atrás de histórias? Por convivência, ele gostava muito de contar as histórias dele e eu admirar também, né? Apesar de eu ser adolescente quando eu trabalhava com ele e da gente, na época, ter uma relação assim... Ele tinha 60 anos quando eu nasci. Então, quando eu comecei a cantar, ele já tinha 73, eu tinha 13. 75, eu tinha 15. Então, ele era muito ciumento comigo. Você teve esse problema? Tive, muito. Ele tinha medo que eu me perdesse. Ele tinha medo que eu me apaixonasse, que os artistas, que o pessoal do meio fizesse algum mal para mim, alguma coisa que me magoasse. Então, só que ele não tinha aquela didática que hoje em dia os pais têm com os filhos, assim, de conversar. Ele berrava e eu berrava na mesma altura, assim, porque eu era adolescente. Hoje eu saberia lidar com ele muito melhor, com a maturidade, e hoje eu entendo exatamente o que ele falava quando ele falava que tinha medo de eu seguir na área artística. É uma área muito difícil. Você tem que ter muita persistência, muita vontade, muita cabeça no lugar. Tem que ter muito cuidado também para não se perder por paixões no meio da história. Porque às vezes a gente se apaixona, larga tudo, quebra a cara, aí tem que retornar. Ele quebrou a cara várias vezes. E então eu acabei com tudo isso que o meu pai foi na minha vida, eu fui muito certinha a vida inteira. Eu namorei muito pouco, eu sempre fui muito focada na minha carreira. Acho que justamente por o meu pai ter falado tanto. Tanta coisa. Tem uma coisa comum no pessoal que é da geração do seu pai, mesmo gente muito importante, não ganhou dinheiro. Fala, pô, esses caras... Meu pai ganhou e perdeu. Você falou que seu pai conseguiu ganhar, né? Ele teve uma fase muito... Teve. O primeiro sucesso dele como artista, meu pai... Que nem eu te falei, ele tocou nos cassinos, tocou no samba dance, mas ele também acompanhava muitas duplas. Aí os cassinos fecharam. Ele foi tocar em circo, foi tocar em cinema e foi acompanhar a dupla também. Acompanhou Palmeira e Luizinho. Só que ele não queria ser acompanhante de dupla, ele queria ser solista. Aí ele não cantava? Não, nunca cantou. Ele era só um músico, o sanfoneiro. Aí ele, em 1953, ele compôs o Quarto Centenário junto com um policial militar chamado José Maria Alves, J.M. Alves. E essa música caiu no gosto popular, que era aniversário dos 400 anos de São Paulo. Ele foi convidado pelo governo? Não, foi uma música que ela foi caindo, porque o parceiro dele que fez a letra era militar, então começou a tocar nas paradas, nos quartéis, e a música foi ficando na boca do povo. Porque na época era muito forte, nada a ver com o governo. Eu achei que fosse. Mano. Eles se uniram ali, porque na época estava muito na moda dobrado.
Porque eu te falei, ele fazia temporadas, ele fazia. Então, uma época ele fazia só chorinho, outra hora ele fazia só rasqueado, outra hora ele fazia só boleros. Era uma onda que ele estava de fazer os dobrados militares. E aí ele fez com o J.M. Alves e começou a tocar em quartel, em parada e na efervescência do aniversário de São Paulo. Precisava de uma música que homenageasse São Paulo. Então o pessoal foi... A Hebe, na época, lançou o São Paulo Quatrocentão. Mas não chegou a fazer o sucesso que o Quarto Centenário fez. Eu até estava falando com o filho dela esses dias. O Quarto Centenário tem letra? Tem. São Paulo, terra amada, cidade... Que é do J.M. Alves. Cidade imensa, de grandezas mil. Essa música foi o primeiro sucesso do meu pai como artista. Eu vou só colocar um vídeo aqui. O Tostão veio aqui e ele fez ele passou por estados do Brasil com música. E a música de São Paulo que ele põe é essa. Voltando aqui, essa música é o primeiro sucesso de São Foi Paulo? O primeiro sucesso do Mariuzan, intérprete, artista. E ela vendeu mais de 1 milhão de cópias na época, que era maior que o número de vitrolas que tinham no Brasil. Quem cantava? Era a coro da Polícia Militar. Tá. Mas ela estourou mesmo com a melodia dela. E na época era muito moda também as moças aprenderem acordeon. O acordeon estava no auge da moda. Todo mundo aprendia acordeon. E o Quarto Centenário estourado. Então foi uma coisa foi trazendo a outra. As meninas que aprendiam acordeon com o Quarto Centenário estourado, uma coisa foi puxando a outra. Aí o pessoal comprava as caixas com 4, 5 discos, porque era disco de cera, 78 rotações, quebrava. Então, como o pessoal queria guardar os discos, comprava mais do que tinha de vitrolas no Brasil. Foi o primeiro disco de ouro, disco de platina, disco que o meu pai ganhou. Aí, a partir daí que ele conseguiu firmar alguns sucessos, como a Xalana, que já tinha sido feita muitos anos antes. Os Homens Devem Chorar, que foi feito um pouco depois. E assim foi indo. Vou perguntar agora especificamente das músicas, já que você citou. A Xalana, ela virou uma música realmente, um hit, nos anos 90, com o Almir Sater e a novela Pantanal. Só que ela já tinha muito tempo, já tinha sido gravada. Ela foi feita em 44. 44? Qual que foi o trajeto da Xalana? Por que ela surgiu? Até chegar no Pantanal, lá em 90. No ano de 44, meu pai, ele pegou uma excursão de circo, Circo Peducci, e foi tocar para aqueles lados do Mato Grosso, que era um só, e que quase ninguém ia, porque não se chegava por estradas. Tinha que ir de estrada até um tanto, e depois, estrada de ferro, e depois por embarcação. Mas meu pai, ele adorava, sabe? Ele largava família, filho. A primeira esposa dele ia nas rádios perguntar onde é que ele estava. Artista. Já estava dando trabalho. Tava. E ele sumia aí para o mundo aí tocando. E aí, mas assim, valeu porque ele conheceu tanta coisa, ele trouxe tanta cultura pra gente. E aí quando ele chegou lá em Corumbá, de barco, ele tinha feito o trajeto numa Xalana, que era a embarcação que levava as pessoas até Corumbá, que era um porto muito forte ali de mercadorias e tal. E ele gostou desse nome, Xalana. Nessa região ele conheceu a polca paraguaia, o rasqueado, esses ritmos que não chegavam aqui naquela época, porque isso eu estou falando para vocês, coisas dos anos 40. Ele amou esses ritmos, a guarânia, e ele começou a compor sem parar. Que é músico, você sabe, fica ali no instrumento e vai indo. E foi compondo melodias de tudo que ele via por lá. Então ele gostou da Siriema, aí ele fez a melodia da Siriema imitando o canto da ave. Ele fez Cidades do Mato Grosso, vários rasqueados. E a Xalana foi um desses, que ele deu o nome de Xalana porque ele gostou do nome da embarcação. Ele fez esses rasqueados, muito ele fazia no barco, ou ele fazia nos hotéis. A Xalana, especificamente, ele fez na janela do Hotel São Bento, na cidade de Corumbá, olhando para o rio. E hoje, pelo menos até onde eu sei, essa janela, esse hotel ainda existe como um centro cultural, e está lá na janela, lá uma placa, Mariuzan compôs essa música aqui. E eu tive a oportunidade de conhecer Corumbá com ele no ano de 2006, que ele foi homenageado lá. Bom, fecha parênteses. Quando ele voltou dessa excursão, ele foi apresentar as melodias que ele fez e o ritmo que ele conheceu para os parceiros musicais dele, porque meu pai não compunha letras, só melodias. E aí, com Arlindo Pinto, ele fez a Xalana, com a história da moça que foi embora na curva do Rio Paraguai, blá, 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 que todo mundo conhece. Mas a história mesmo foi isso, assim, das melodias que ele conheceu. E
Ele conheceu lá o presidente do Paraguai, ele fez excursão no mesmo barco que estava a comitiva do presidente. Ele foi muito bem tratado, ele se apaixonou pela região lá. E aí ele trouxe esses ritmos para cá. E o Nhopai fez a Siriema junto com ele. A Inesita cantava muito a Siriema. Bom, a Xalana... A Siriema, a do Mato Grosso? É, Siriema do Mato Grosso. Meu pai fez inspirado no canto da Siriema. E o Nhopai pôs a letra. Pai, essa música, não, é dele. Então, e a Xalana, foi tudo nessa leva aí. Bom, a Xalana teve a primeira gravação do Brasil Moreno, que era uma dupla, era muito, muito comum ter dupla feminina, né, na época. O do Irmã Celeste, do Brasil Moreno, Irmãs Castro, mas o do Brasil Moreno gravou primeiro. Só que essa música, ela fez um relativo sucessinho, ficou adormecida. Alguns anos depois, o Osmar Zan, meu irmão, ele virou presidente da RCA Victor, do Brasil. E foi na mudança de Sérgio Reis, Jovem Guarda, para Sérgio Reis Sertanejo. Quem trouxe Sérgio Reis para o lado sertanejo teve muita influência do Osmar Zan, meu irmão. E ele apresentou muitas músicas do meu pai para o Sérgio, naquela época, para o Sérgio gravar. Estou falando para você, começo dos anos 70. E a Xalana estava nesse meio. Então, teve Recordações, teve Xalana, teve Siriema, que o Sérgio Reis gravou de autoria do Mário Zan. Então, vamos dizer que o começo de ressuscitar a Xalana foi o Sérgio Reis nos anos 70, através dos primeiros discos sertanejos dele. E depois, a gente teve a grande alegria, em 1990, da Xalana entrar na novela Pantanal, que o Almir sempre conta, que o Almir estava fazendo uma parte da trilha ali, e o Benedito pediu para ele uma música que enriquecesse ali aquele momento que a Madeleine estava vindo embora, fugindo lá do Zé Leôncio, numa Xalana. E ele lembrou dessa música que ele ouvia quando ele era menino no Mato Grosso do Sul. Aí ele pegou o violão do Guarabira e ele conta que eles tinham passado a noite, acho que eles tinham ido num bar, alguma coisa. Ele falou, gravamos num sábado de manhã com violão, não foi nem com viola. E ele gravou a letra do jeito que ele lembrava. E aí a música entrou naquela cena, ela entrou praticamente inteira na cena que a Madeleine tá vindo embora. E ela caiu no gosto popular, a música entrou na trilha sonora da novela e também ajudou a alavancar a carreira do Almir Sater, a quem a gente deve muito, né? Você lembra? Você tem memória Lembro. dessa época? Lembro, porque eu tinha 9 para 10 anos e a gente assistia todo dia Pantanal para ver a música tocar. Eu chego a lembrar também do Almir Sater, quando minha mãe era muito amiga do Lorivaldo Santos, minha mãe e meu pai. Nossa. E o Almir ia muito, ele sempre estava muito, muito colado ao Lorivaldo Santos, para estar nesse meio, assim, né, do Tião Carreiro, do seu Lorival. Então eu lembro mais ou menos do Almir Sater, quando eu era criança, assim, nesses encontros, que ele estava junto com o Tião, com o Lorival. E depois com a música já na novela Pantanal. E a gente sempre assistindo para poder ver o que estava tocando, que estava fazendo sucesso. Foi um presente para o meu pai aquilo. Foi assim, meu pai, até um pouquinho antes dele falecer, acho que foi no ano 2001, 2002, ele fez esse agradecimento ao Almir e o Almir para ele, pela música no Globo Rural. Ah, tem esse que o Zé Hamilton Ribeiro fez lá, produziu pro meu pai. Tá na internet. Entrou no Pantanal de novo, né? Entrou. Teve agora o remake. Nossa, fiquei tão feliz. E cai dinheiro de novo, tudo de novo. Tudo. Assim, agora vem mais picado, assim. Mas tem um pinga-pinga que tá chegando até hoje aí do Pantanal. Tem uns meses. Tem um tempo pra chegar. Você tem uma emissora que paga direitinho o ECAD, chama TV Aparecida. E a Globo paga direitinho também. Teve durante uma briga gigante durante um bom tempo, eu acho que se acertaram. Sei. Eu sei que sempre que... da Manchete eu não acompanhei muito o recebimento, porque eu era muito criança. Mas da Globo, do Chocolate com Pimenta, que eu contei do Vai ou Racha, teve muita... Pagaram direitinho. E do Pantanal agora também, tá sempre caindo pinga-pinga lá. O seu pai... Ele tem uma música... Eu não vou falar mais agora, você vai contar essa história. Não vou te interromper de jeito nenhum. Que o seu pai é autor do Dizem que um Homem Não Deve Chorar. Exatamente. Que muita gente conhece... Ele e o Palmeira. Que muita gente conhece como Nova Flor. Essa música foi muito regravada. Foi. Ela, talvez os mais jovens conheçam como Bruno e Marrone. Tem o acústico deles ali, que o Bruno canta pra caramba também a música. E
muita gente, muita mesmo, briga e contesta. Essa música é gringa e ganhou versão em português, e não é verdade, é o contrário. Ela foi gravada pelo Julio Iglesias também, não só, mas por ele. E essa música é do seu pai. Sim. E o melhor que você me contou antes aqui é que ela é uma história real. É uma história real. E que envolve pessoas conhecidas. Então, exatamente. Assim... Vou contar a história que eu ouvi a vida toda do Mariuzan contando. O grande amor da vida do meu pai foi a Mariazinha Vieira. A Mariazinha, que é a avó da Sandy do Júnior. E não tem vergonha de falar isso, porque meu pai falava isso a vida toda. A Mariazinha foi o grande amor da vida dele. Só que o relacionamento deles não deu certo. E o meu pai ficou bem despeitado, assim, quando a Mariazinha e ele, o relacionamento não deu certo. Então, a primeira parte da música, o meu pai fez para a Mariazinha. E aí, depois de um tempo, ele conheceu uma outra moça, que era a Geisa Celeste, do Durman Celeste. Então o pessoal vai no YouTube e procura o Durman Celeste. A Geisa cantava muito bonito, sabe? Ela cantava muito bem. E ele se encantou por ela lá. Mas ele não gostou da Geisa nem metade do que ele gostou da Mariazinha. Uhum. E aí ele pegou e ele trouxe a Geisa para São Paulo. E a Geisa já estava grávida e tal. Ele conta que aí ele encontrou a Mariazinha, eles conversaram sobre talvez voltar ou não voltar e tal, mas acabou que ele já estava com outra pessoa. Mas ele sempre carregou aquela paixão pela Mariazinha. Ele falava para quem quisesse ouvir. Uma mulher que eu mais amei foi a Mariazinha. E aí diante de toda essa história, o Palmeira, que era o parceiro musical dele, Palmeira e Biá, Palmeira e Luizinho, grande compositor, escreveu a letra dos Homens Não Devem Chorar, toda dedicada ao romance Mariuzan, Mariazinha e depois a Geisa Celeste. E o Zé do Rancho vem depois, né? Logo depois do seu pai, né? Então, eu acho que sim. Porque eu tô falando assim, o que eu ouvia do meu pai. Se não for, aí o pessoal vem aqui e comenta com você também. Mas o que eu sei da história é que logo após o relacionamento com meu pai, a Mariazinha se casou com o Zé do Rancho, que tocava violão, né, com meu pai. E aí eles se apaixonaram e tal, aí a história com meu pai não deu mais certo. Então tem toda essa história a casinha na beira da linha, que meu pai falava que era na Estrada das Lágrimas, lá no Sacomã, em São Paulo, que era onde ele vivia com a Mariazinha. E tão triste ficou, só o seu perfume fazendo ciúme, foi o que deixou, então foi o que restou. Tem toda essa história. E essa música rendeu muitas alegrias para o meu pai, o que acabou sendo uma decepção amorosa que depois virou uma nova flor no caminho dele, mas agora falando comercialmente, a música foi gravada no mundo inteiro. A música foi tema de novela no México, a música foi... Ela foi tema de novela nos Estados Unidos, ela foi regravada pelo Julio Iglesias, ela foi uma música que, posso dizer para você, eu estudei com Os Olhos Devem Chorar, porque era aquela música que o Pinga Pinga estava lá todo mês do ECAD e pagou Carlos muita mensalidade minha. Gravou, mas o Roberto mudou bastante a letra. Ah, mudou? Mudou. Ele pôs o título Dizem que o Homem Deve Chorar, porque começou como Nova Flor. Depois, quando ela foi gravada no México, virou Los Hombres Não Devem de Orar, versão do Pepe Ávila. Quem levou essa música para o México foi a editora, a Fermata, né? Que a Fermata era muito forte e levou essa música lá para ser apresentada lá no México. Ela foi regravada, meu pai nem sabia. Foi tema da novela Pecado Capital, na versão de 1975, com os Lettermans, Love Me Like a Stranger, porque a música já tinha estourado no México, já tinha tido regravação nos Estados Unidos. E aí ela reestourou no Brasil. A primeira gravação dela, se não me engano, em 1958, foi com Durman Celeste mesmo. E depois Palmeira e Biá também gravaram. Ela teve algumas versões sertanejas. Ela era uma guarânia, não era um bolero. Não. Ah, ela virou bolero quando ela foi gravada em espanhol. E eu tô contando que eu ouvia do meu pai. Se é verdade ou não. Exatamente. Só a Mariazinha para contar pra gente. Tem que perguntar pra ela. Perguntar pra Noeli se isso procede ou não. Exatamente. Aliás, mandar um abraço pra Mariazinha, que foi a mulher que meu pai mais amou.
Essa música fez sucesso mesmo quando? Com Palmeira e Biá, nessa época já tocou? Já tocou como Guarânia Sertaneja. Agora, o sucesso, o estrondo da boiada foi em 1975, com a novela Pecado Capital, que era o tema da Lucinha com Salviano Lisboa. Mas em inglês? Em inglês. Por isso que todo mundo acha que a música é estrangeira. Ah, entendi. Depois, aí eu já era adolescente, foram várias versões em alemão, em inglês. Ela foi estourando no mundo. Mas aí, em 1997, um cantor mexicano chamado Pedro Fernandes, ele se apresenta como mariachi, ele é um Gustavo Lima do México, assim, só que na versão mariachi, mas assim, em termos de fama. Sim. Ele regravou Los Hombres Não Devem Chorar e foi a abertura de uma novela. Então a música reexplodiu. Aí do nada, meu pai tava assim e ele ia lá receber a UBC dele lá todo mês, tinha uma pequena fortuna. Era a música que tinha sido regravada em algum lugar e que estava estourada em algum lugar que ele nem sabia. Que música que é maior, ela ou a Xalana? Em dinheiro? Ela. Os Homens Não Devem Chorar. Porque foi pra fora? Porque foi pra fora. A Xalana, ela rende muito dinheiro no Brasil. Mas a que mais rende dinheiro, mais do que Os Homens Devem Chorar e a Xalana, é a Festa na Roça. Então, que é a próxima pergunta já. Festa na Roça talvez seja a música de festa junina mais conhecida do Brasil. Ela é o primeiro lugar do ECAD na festa junina, graças a Deus. O que seu pai fazia? O que ele compunha pra festa junina? Qual que era a ideia? Então, ele fazia muito sucesso com criança nos anos 50. Porque, o que eu te falei, as meninas com os meninos também era moda aprender acordeon. Então, meu pai fazia muito aquelas partituras para vender na banca, para vender nas casas musicais de música. E ele fez um disco infantil. Primeira gravação do Vanderlei Cardoso, criança, era o disco infantil do meu pai. E o que ele podia fazer também, além da música infantil, que também atingisse as escolas? As quadrilhas de festa junina. E aí ele começou a criar, inspirado na festa nas quadrilhas francesas, mas acaipirando isso, porque a gente tem essa tradição, né, portuguesa e tal. Aí ele começou a criar músicas que tivessem essa pegada, assim, do arrastapé, do caipira, para fazer as quadrilhas nas escolas. Foi aí que começou a surgir a quadrilha completa, o Sapecando e o Festa na Roça, que acabou virando o sucesso que virou. E lançava os discos que já tinha as gravações de quadrilha. Primeiro foi Moraes Sarmento, que foi locutor de rádio, Inesita Barroso, por último Eli Correia, que também gravou o disco de quadrilha dele. Que, na verdade, falava no meio. Então, esses discos eram tocados nas escolas já com a marcação da quadrilha. Então já se criou essa tradição da quadrilha na escola por causa desses discos que meu pai lançava junto. O meu pai foi muito amplo na parte musical. Então ele fazia música para criança, ele tocava música internacional, ele fazia de tudo. E nessa época aí de tocar para criança foi que ele criou esses discos de festa junina para tocar nas escolas. E hoje é comum? Continua normalmente? Muito. Assim? Porque eu sei que muita festa junina virou festa sertaneja. Sim, né? Mas é forte. Todo mês, todo trimestre, assim, que a gente recebe a festa junina, dá um dinheirinho, assim. Hoje em dia é dividido em 6, né? Mas dá pra gente sorrir. É mesmo? Com a arrecadação da festa junina. Porque a gente fala festa da roça, mas ele fez várias outras, né? Ele fez a quadrilha completa. As que eu me lembro, Sapecando, quadrilha completa e o Festa na Roça. Mas tem mais, é que eu não lembro. Tem a quadrilha 1, quadrilha 2, quadrilha 3. Tem várias gravações. Ia fazendo... Ele tem nenhuma música cantando? Gravação? Não, dele... Mas ele cantava mal? Cantava mal. Ele tinha voz feia e cantava mal. Ele... Tem umas gravações em fita minha, que ele tá cantarolando algumas coisas, às vezes para eu aprender, ou cantarolando alguma melodia, mas não cantava bonito, não. Não funcionava, não. Não. Agora, você me perguntou agora há pouco, que eu acabei fugindo do assunto, sobre ganhar dinheiro. Que eu te falei, ele ganhou muito dinheiro e ele teve as casas de shows em São Paulo. Ele teve no Jabaquara, teve em Itaquera, teve na Vila Matilde. Vila Matilde até foi quando a minha mãe estava grávida de mim. E todos os grandes artistas da época queriam se apresentar nas casas de show do meu pai, nos salões do Mário Zan. Até o Roberto Carlos se apresentou no salão do Mário Zan.
E ele ganhou muito dinheiro nessa época, mas meu pai administrava dinheiro, assim. Se ele administrasse tão bem quanto ele tocava sanfona, a gente estava rico hoje. É muito casamento, né? É muito casamento. Mas ele deu casa para todos os filhos. Estudo e casa para todos os filhos. Então, isso era uma meta que ele tinha, assim. Todo mundo... Ele deixou com pelo menos uma casa e todo mundo estudado. O Omar e você são os 2 filhos que ficaram com música, que se meteram em música, ou tem mais? O Osmar, ele tentou tocar, mas ele acabou por trabalhar em editora, quando meu pai... Porque teve uma época que meu pai quis ter editora também para administrar as próprias músicas, mas acabou que... Meu pai não era bom de negócio. Mas o Osmar acabou aprendendo a trabalhar em editora com ele e depois ele conseguiu um emprego na RCA Victor, né, que eu já contei aqui para vocês. Teve o Vanderlei também, que trabalhava com o Osmar na RCA. Tem o irmão que é engenheiro, que trabalhou na Fiat a vida toda, nunca quis saber de música. A minha outra irmã, que faleceu recentemente, morava em Sorocaba, ela só foi dona de casa. E eu, que quis seguir na música mesmo, sempre quis música. A sanfona entrou na sua vida ou não? Tentei, mas não consegui. É muito difícil. É um instrumento, assim, exige dedicação, exige primeiro o dom. Porque a gente faz uma coisa com a direita e outra com a esquerda, igual o piano. Então, eu acho que para quem não tem o dom da coordenação ali de fazer uma coisa diferente com uma mão e com a outra, já não consegue. Requer treino, dom, prática. Eu preferi cantar. E fora a comparação, né, que ia ter também. Sim, bastante. Não toca nada perto do pai. Eu tenho essa cobrança das pessoas, mesmo não tocando, só cantando. Imagina então se eu tocasse, né? E falando agora de você como artista de música, você contou aqui quando começou a cantar, você continua fazendo show mesmo com o programa? Bastante, muito. O programa acabou impulsionando. Sim, hoje o tronco forte da minha carreira é o programa, né, de televisão. Ele é aquele tronco bem forte, daquele jequitibazão, assim, e os galhos eu falo. Parte de viagens, parte de shows e tal. Quando meu pai morreu, que eu te contei, eu fiquei naquelas, eu continuo no jornalismo, nas produções de programa, ou eu sigo para música. Mas minha vontade era música. O jornalismo eu seguiria se fosse assim, tipo, eu preciso ganhar dinheiro agora, não tem jeito. Mas eu retomei minha carreira meio perto da festa junina. Meu pai faleceu em novembro, quando foi em abril, assim, que eu falei, não, eu vou voltar a cantar. E aí eu já comecei a me oferecer para as festas juninas com aqueles contratantes que eu tinha tido contato antes do meu pai morrer. E aí, naquele ano, eu vendi 4 shows. Já me desenforcou, porque a gente estava com o inventário parado. Nossa, aquele rolo todo. Né? Eu estava trabalhando só para o meu pai, quando ele morreu. Então, assim, fiquei muito ruim de situação. E aí meio que deu tudo certo, porque, assim, no começo eu comecei a vender os shows de festa junina e desenrolou o inventário do meu pai. A gente chegou no acordo lá, todo mundo começou a receber. Porém, meu pai estava muito conhecido por festa junina, eu trabalhava só em festa junina. Então, eu fiquei bastante tempo depois parado e voltei a trabalhar no ano seguinte em festa junina. Eu precisava arrumar um jeito de mostrar para as pessoas que eu não fazia só festa junina. E eu insistindo, eu mesmo ligava para os contratantes, eu me oferecia, SESCs, virada cultural, Secretaria de Estado da Cultura, editais, tudo que você podia imaginar nessa área da cultura eu fazia. Só que aí o Gabriel Sater entrou em contato comigo para a gente criar um show, que ele também estava começando na carreira, para criar um show assim dos filhos dos artistas. E ele sempre é amigo do Negão dos Santos. Então a gente criou um show chamado Filhos de Peixe. A gente fez algumas apresentações e aquilo foi um impulso para minha carreira, porque os lugares que eu mandava as propagandas do show que eu estava fazendo com o Gabriel e com o Negão, começou a me divulgar através desse show. E que a gente até fez poucas edições, mas a divulgação foi bem legal. Era um show bem legal e a divulgação foi legal. A gente fez alguns programas de televisão e eu pude mostrar que eu não era só festa junina, que eu poderia atingir outros públicos. A partir daí, o projeto a gente teve que parar, porque aí o Gabriel recebeu uma proposta para a carreira dele vai de vento em popa, né? E desde aquela época ele já estava caminhando por essa estrada assim, de muito sucesso. Mas naquele momento o projeto parou, mas até aí eu já estava com o meu nome divulgado. Foi um alavanco para a minha carreira, aquele projeto do Filho de Peixe. E criei uma amizade muito bonita com o Negão, o Gabriel, uma pessoa queridíssima também. E
torço muito por eles, assim, nossa, eu tenho paixão por eles, porque foi por causa disso que a minha carreira alavancou. Aí, Piunt, eu comecei a me apresentar em tudo quanto é Sesc, consegui conhecer o pessoal da Secretaria de Cultura, comecei a me apresentar nesses eventos de cultura, Circuito Cultural Paulista, não parei mais. E aí, até que em 2016 veio o convite do Aparecido Sertanejo. Você continua? Sesc, por exemplo? Continuo, hoje menos, porque, que nem eu te falei, sempre quem cuidou da minha carreira fui eu mesma. Só que aí eu descobri um mercado muito bom hoje, que eu trago do meu pai também, que é a terceira idade. O pessoal da terceira idade me ama. Então eu faço muitos shows de prefeitura ainda, faço Sescs, mas eu também... Hoje faço muitos eventos assim, chama Day Use. As pessoas, mais os grupos de terceira idade, vão, são hotéis fazenda, o pessoal toma café da manhã, joga bingo, almoça, tem meu show, depois tem o café da tarde e depois eles vão embora para casa. Então é um mercado que eu tenho trabalhado bem, bastante. Já estou organizando algumas viagens também com esse público fiel meu dos Day Use, né? Mesmo? Vamos fazer a primeira viagem para Poços de Caldas agora em março do ano que vem. Abri uma empresa de viagens também para isso. E estamos indo assim nesse mercado. Então, olha, eu não paro. Em Mariângela Empreendimentos. É muito bom. Eu acho, já falei isso. Tirando os canais de televisão que estão no YouTube, tipo, a TV Aparecida tá no YouTube também. Sim. Mas de canal de YouTube, eu acho que eu sou o canal que mais tem terceira idade. Sério? Porque eu fucei todos, procurei, falei, não tem alguém pra... Sim. Porque tem muito. E quando eu trago gente cada vez de mais idade, tem mais audiência. Eu vi que o seu vídeo mais assistido é o Milionário. Milionário, é. Nossa, tem grande. um que bombou também, que tá subindo agora de novo, é o do Moacir Moacir Franco. querido, então, nossa. É muita história, né? Então ele pega... Tem uma galera aqui que assiste. Senna, vou mandar um beijo pros teus telespectadores, o pessoal todo me cobrando também. Como é que você vai no Piunt? A menina sua me chamou, a produtora sua. Esqueci o nome agora aqui. A Bárbara? A Bárbara. Ah, sim. E aí ela mandou uma data que eu tava viajando. E eu sou o meio Jonathan chato pra também, ele foi meu produtor, ele tá na TV Tem agora. Ele, nossa, fez amizade com comigo, você. E a Mariângela? Eu falei, não, ela vai vir. E aí falei. a gente marcava e não dava certo. E você tem que chamar o Kleber também, que tem muita história pra contar. O Kleber é engraçado, porque ele fala bastante também. É igual eu. Então. Destrambelha falar assim também. Eu ia te falar do negócio da TV Aparecida. Você fica quantos dias em Aparecida por semana? Geralmente, que a minha empresa tá lá, né? Essa empresa que eu te falei, assim, que a gente faz as viagens, cuida dessa parte de day uses, com o pessoal, assim, da melhor idade. Então, eu fico lá segunda, que eu vou geralmente eu vou domingo à noite ou segunda cedo. Fico segunda, terça, quarta. Geralmente eu venho embora para São Paulo na quinta. Por quê? Eu sempre vou e volto com minha mãe, mas eu tenho minha irmã, meus gatos, meu cachorro aqui em São Paulo. Então, assim, a gente não consegue dar aquela... Eu adoro Aparecida. Eu gosto da vidinha do interior. É gostoso ficar lá. Mas por eu ter os meus entes amados em São Paulo também, então meu marido tá lá em Aparecida, às vezes ele vem comigo para fim de semana aqui em São Paulo, vem trabalhar comigo também, quando ele tá de folga da TV, mas a gente fica lá e cá, né? Fico lá uma parte da semana e outra parte da semana em São Paulo. O programa é ao vivo? Ao vivo. Nunca grava? Só raríssimas exceções, assim, Natal, Ano Novo, ou alguma transmissão muito especial que a TV vai ter e que vai estar usando o auditório. É no mesmo auditório do Kleber. Eu vou te perguntar, então, um problema que eu tenho aqui. Sim. Como é que... Faz 7 anos já? 7,5. 7,5. Como é que é ter artista toda semana? Tem dia... Tem dia que dá desespero. Você fala, não é possível. Tem. Uma coisa que graças a Deus a TV dá estrutura pra gente, é que a gente consegue fornecer transporte e hospedagem para os artistas que vêm de muito longe. Isso já dá uma facilitada. Mas mesmo assim, você sabe, não é fácil tirar os consagrados que já estão assim, já não precisam mais tanto da mídia de casa. Porque é um percurso, são 180 quilômetros da capital paulista, né? Mas o que a gente pode oferecer de conforto, a gente tenta oferecer para poder também levar o artista e fazer programas bem bacanas, bonitos, que deem retorno para o artista, que o artista ganha no retorno, né? Sim. E graças à família dos devotos que mantém a TV Aparecida no ar. Também você tinha perguntado isso, assim, a gente consegue ter uma boa infraestrutura de TV, de tudo, porque a família dos devotos são os devotos que se unem e mantêm o Santuário Nacional, e o Santuário Nacional mantém a rádio, a TV, a internet,
com todas essas possibilidades para a gente poder produzir programas de qualidade para as pessoas que estão em casa. Para não ser assim, a gente não faz coisas de qualquer jeito. Lá é tudo muito bem estruturado. Os artistas que vão se encantam com o tamanho, com o cuidado, o carinho que a nossa produção, toda a nossa equipe tem com os artistas. Então é bem bacana. O artista, quando vai, ele quer voltar. Eu já usei muito o seu programa, porque vocês soltam antes a programação e você sabe, como a gente sabe que é ao vivo, fala, então quer dizer que fulano vai estar em Aparecida terça-feira que vem. Sim. Dá pra cá, pra Campinas, é longe, mas não é tão longe como se o cara estivesse em Minas ou em Goiás. Sim. Aí eu falo, quarta-feira você não dá um pulo aqui, não? E tem o já Rodonel, né? Tem... Sabe, tem artistas que a gente tinha muita dificuldade para levar e que depois que foram a primeira vez, não pararam mais de ir. Por exemplo, Tony Angeli. Eu tinha o sonho de levar o Tony Angeli no programa. E era muito difícil. Ele não aceitava, não dava certo, agenda e não sei o quê. Acho que depois da 10ª ou 15ª insistência, ele topou ir. Foi uma audiência, foi um retorno. Hoje em dia, Tony Angeli é um dos nossos artistas preferidos assim, de ir à TV Aparecida, e ele nunca mais recusou um convite nosso, porque dá retorno. É muito boa a emissora. Isso eu citei o Tony, mas são vários assim, que vão a primeira vez e se encantam por tudo e pelo retorno que dá e voltam. E não é um público pulverizado, por exemplo, é muito fiel, focado. Muito. A gente tem... E uma coisa que foi bacana na TV Aparecida, com a pandemia, a audiência nossa cresceu muito mais. A gente, quando começou a pandemia, não sabia o que seria, né? De todos nós, não sabia como é que a gente ia tocar. Que vocês fizeram uma live, não fizeram? A gente fazia os programas em live. A gente nunca deixou de fazer inédito. Só que ia no estúdio, gravava no telão, as pessoas em casa... Mas a audiência da TV cresceu muito com a pandemia. E, graças a Deus, a gente manteve. O público é fiel à TV Aparecida. Ainda bem, né? Eu deixei passar uma pergunta que eu queria te fazer faz tempo sobre o seu pai. O seu pai falava acordeon ou sanfona? Sanfona. Ah, ele falava sanfona? Ele gostava de falar sanfona, ele gostava de falar que ele era sanfoneiro. Ele falava que acordeon era pra gente chique e que ele não era chique, não. Que ele era popular e que ele falava sanfona. Tá. Sanfoneiro. Bom saber, porque... E o título Rei da Sanfona, ele ganhou do Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga falava, eu sou o rei do baião, o rei da sanfona é o Mário Zan. Que legal. A briga ali é boa, né? O sanfoneiro, né? Verdade. Aliás, eu acho que nem dá pra competir muito os dois ali, tem que só ouvir os dois. Sim. O seu pai, ele foi respeitado pela galera de outros tipos de música, né? Foi. Até pelo povo de nariz em pé gostava do seu pai, né? Bastante. O meu pai foi muito respeitado no mundo militar, por causa do 4º centenário. Então, você vai nessas bandas militares, nas orquestras de polícia, o pessoal até hoje reverencia Mário Zan, assim, muito. E por artistas... um exemplo disso foi o Altas Horas, que ele fez, que juntou artistas de todos os estilos. Tava o Jair Rodrigues, tava o Lorosa... artistas modernos, artistas aí, e tudo ali cantando. Você o Lorosa com o Mário Zan. Exatamente. E foi o André Dias que armou esse programa para o meu pai fazer. E aquele programa foi bem legal justamente pela variedade dos estilos musicais e todo mundo cantando Mário Zan. Então foi bem bacana. Muita gente talvez nem soubesse que a música era. Nossa, exatamente. É sua essa música? Posso pedir um café? Você pode aqui? Por gentileza. Café mais? Café aqui tá bom. Não, a gente toma até acabar a garrafa, assim, é um negócio... Com adoçante, por favor. Eu sou movida a café. Não, a gente aqui também. Adoro. Tomou café antes, aí vem pro estúdio e toma um café do estúdio. Exatamente. Você morou com seu pai em São Paulo? Cheguei a morar quando criança. Meu pai, eles separaram? Depois ele se separou da minha mãe. Até a história que ele conheceu minha mãe é bem interessante. Minha mãe vendia carro. Minha mãe é mineira. Ela veio para São Paulo novinha, com 16 anos, mineira da região de Poços de Caldas. Sua mãe que tinha um nome também peculiar. Aglaís. Aglaís. A moça mais bonita de Campestre. O pessoal de Campestre até hoje... Obrigada. Até hoje o pessoal de Campestre me escreve e fala, sua mãe foi a moça mais bonita da cidade. Aí eu fico imaginando mesmo, magrinha, Campestre, bonitinha. Minas. Campestre, Minas. Mas aí... Campestre é uma cidade muito pequenininha, então para as pessoas se localizarem, ela sempre fala ali, região de Poços de Caldas. É a terra da minha mãe. Só que com 16 anos ela veio para São Paulo, porque minha avó era separada do meu avô. E numa cidade minúscula, em Minas, nos anos 50,
existia o preconceito. A filha dos separados, a filha da divorciada. Então, minha mãe veio com malicuia e família para São Paulo, né? Minha avó, meus irmãos. E ela teve várias profissões. Ela foi frentista de posto, ela foi faxineira, ela tinha se formado professora, ela conseguiu dar aula à noite no curso normal. Mas o que ela deu certo mesmo na vida foi como vendedora de automóveis. Ela começou como recepcionista de uma revenda, a Condor, Super Veículos, o pessoal das antigas lá de São Paulo deve estar sabendo o que eu estou falando. Super Veículos e depois a Condor. E na recepção ela já encaminhava a pessoa para compra. Aí o dono da loja viu, tal, falou, essa moça tem tino para comércio, e colocou ela para vender. Um dos clientes dela era o pai do caçulinha, seu Mariano. E ele era cliente da minha mãe, de comprar carros dela na Condor, lá em Pinheiros, São Paulo. E ele era amigo do meu pai. Meu pai precisava comprar um carro. Eu falei, vou levar você na revenda que tem aqui perto, tem uns preços bons, tal, não sei o quê. Levou e meu pai se apaixonou pela vendedora. E aí ela conseguiu vender para o meu pai um carro encalhado que tinha lá, que era um Carmanguia. Ela falou que era muito difícil vender Carmanguia. Isso estou falando para vocês, coisas assim, de 73, 74... E ela conseguiu vender aquele Carmanguia encalhado pro meu pai, porque meu pai estava afim da vendedora, né? Aí ela fala que, como castigo, ela andou muito naquele Carmanguia. Sobrou para ela o carro. Sobrou. Em 79 eu nasci. Aí meu pai viveu com a minha mãe, mais ou menos, até 84, 85. Que aí ele... E a história até foi curiosa, porque eles já tinham meio que virado irmão, sabe? Já tinha passado a paixão, mas eles tinham aquela amizade. E a minha mãe sabia que meu pai nunca tinha vivido sozinho. Então ela foi assim, vamos procurar uma esposa para o Mariuzan. Nossa. Porque eles meio que sentaram, conversaram assim, olha, Mário, eu não quero mais nada com você. Ele também, a gente já virou irmão. Viramos, mas a gente tem a filha para criar. Uma coisa de uma civilização, assim. Não existe que isso. não se vê. A gente tem a menina para criar e tal. Mário, mas você não pode ficar sozinho. E aí ela começou a ver amigas dela que estavam disponíveis para apresentar. Aí apresentou uma, apresentou a outra, até que chegou na Luísa e apresentou pro meu pai. Era conhecida da sua mãe. Era conhecida da minha mãe. E aí ela viveu com meu pai até o final, né? A Luísa. Mas e a gente vivia em plena harmonia. Mas o meu pai viveu na minha casa até eu ter uns 5 anos. E depois, coisas que eu me lembro dele, ele contava historinha para mim para dormir. Eu adorava contar historinha, eu adorava as histórias dele. Me lembro muito das reuniões de artistas que tinham em casa, que nem eu falei do Lorival dos Santos, o Tião Carreiro, eu Zé entrei nesse papo Fortuna. pra perguntar isso. Você lembra de muito artista importante? Lembro quando o Zé Fortuna ganhou um festival com o Carlos César e Cristiano Vai e Vem do Carreiro. Ele foi no dia seguinte em casa, meu pai tinha feito um jantar lá para comemorar. Lembro desse dia. Lembro muito do Luizinho. Uma das primeiras imagens que eu tenho da minha vida é do Luizinho em casa. Ele era da dupla Palmeira e Luizinho. Primeira gravação no Cavalo Preto. A sanfona do meu pai naquela primeira gravação. Nossa. E eles foram amigos até o fim da vida do Luizinho. E é uma das primeiras imagens que eu tenho, é eu no colo do Luizinho. Eu devia ter uns 2 anos, mais ou menos, na minha casa. Lorival dos Santos, que foi um queridíssimo parceiro de música e amigo do meu pai e da minha mãe. O seu Lorival era uma pessoa maravilhosa. O seu Lorival tem uma história bonita, assim, até com a minha mãe, porque minha mãe às vezes se aventurava a fazer umas músicas também e tal. E ela fez uma música chamada Nossos Devaneios. E na época, ela apresentou para os artistas e tal, mas o seu Lorival gostou da música e falou assim, filha, eu vou apresentar para o Tião Carreiro e vai entrar seu nome. Então ela falou, não, seu Lorival, o senhor é muito bom para mim, eu dou a música para vocês. Não, mas não sei o que tal. E a música ficou Lorival, ela não quis de jeito nenhum que o nome dela entrasse. E aí ela ficou Lorival dos Santos e Tião Carreiro, e o Tião fez uma gravação belíssima do Nosso Devaneios. Você acredita que o seu Lorival todo mês levava a arrecadação da música para minha mãe? Que dó. Nossa. A minha mãe, ela queria muito bem o seu Lorival dos Santos. Ele era muito bom de coração. Pessoa alegre, divertida, amigo, sabe? E por causa dessa amizade, dessa parceria. Porque a minha mãe trabalhou uma época, quando eu era pequena, ela respondia as cartas do Chitãozinho Chororó no escritório do Zé Homero. E ela ia para casa com aqueles cestos de carta, assim, ela respondia para os fãs, já tinha a carta pronta, assim, né? Ela dobrava, punha no correio, ela cuidava dessa parte de fã-clube.
Aí ela conheceu o seu Mariporã, né? Que é o pai do Clodoaldo, do Wallace. Clodoaldo já veio aqui. Isso, nessa época. E também conhecia o seu Lorival, o Tião Carreiro, dessa época de amizade com meu pai. Mas, assim, essa atitude que o seu Lorival tinha de levar a arrecadação para minha mãe, eu achava aquilo tão nobre, tão bonito. Tão raro, né? Tão raro. E assim, sem maldade. Ele tinha minha mãe como uma filha. Não existia maldade ali. É porque eu era uma neta e a minha mãe era uma filha para ele. E teve isso, assim, eu lembro que na primeira arrecadação, assim, a minha mãe até comprou móveis novos para casa. Foi bem legal. Tem essa gratidão. E ele tinha muito medo de, quando ele morresse, ficar esquecido. A minha mãe que mandou fazer a plaquinha lá do túmulo, Lorival dos Santos. Ele tá na Consolação. Ah, é sua mãe que fez? Minha mãe que fez a plaquinha. E a recente agora fui eu que fiz, porque roubaram, né? A placa... Pra variar. Pra variar. E agora eu mandei fazer uma bonitinha lá, Lorival dos Santos. Porque o Lorival dos Santos, ele... talvez o nome dele é muito importante, muito conhecido, mas como imagem ele não cantava, né? Não, ele compunha. Né? Exatamente, compunha com o Tião e também com o Ted Vieira, né? E vários outros. Dois gigantes também. Ele é o compositor do Pagode de Brasília. Não, e de um monte de Rio de Piracicaba. Vários. Ele era super parceiro do Tião. E minha mãe tinha idolatria pelo Tião Carreiro. Amava o Tião. Falava que não tinha pessoa, mas conhecia. Eu era muito pequena, não ligava para essas coisas. O seu Lorival é que eu tenho muita lembrança, porque ele ia me buscar na escola. Que nem eu te falei, ele era um avô para mim. Eu brincava com a neta dele, que era a Andréia. Então ele era muito presente, mas o Tião eu lembro também. O Tião uma vez deu uma boneca para mim de presente, que eu guardo até hoje. É mesmo? O Tião gostava muito da minha mãe e do meu pai também. Porque esses encontros, essas coisas musicais, meu pai fazia na minha casa, porque era um apartamento grande. E o seu pai era mais velho que essa turma, né? Meu pai, não, mais ou menos da mesma faixa. Ele era mais novo que o seu Lorival, ele era mais ou menos da mesma faixa etária do Tião, do Palmeira, do Ted Vieira. É que eles faleceram já nos anos 60, né? O Palmeira e o Ted Vieira. Mas desses parceiros, era tudo mais ou menos a mesma faixa etária. Foi o Ted Vieira que morreu no acidente? Foi, indo para Itapetininga, que era a terra dele, numa véspera de Natal. Ele estava com o autor daquela música Cabecinha no Ombro. Não vou lembrar o nome dele agora. Eles estavam indo passar o Natal lá. E morreu jovem, né? Morreu jovem. O cara queria fazer muita coisa. Muita. Só as composições dele. E ele ajudou a fundar a Chantecler junto com o seu Palmeira, né? O meu pai... Porque todo mundo gravava ou na RCA Victor ou na Continental. Aí surgiu a Chantecler. Isso eu tô contando pra você coisas que eu ouvia do meu pai. A Chantecler foi uma iniciativa do grupo Cássio Muniz, que era um grupo forte que tinha em São Paulo, e eles resolveram abrir uma gravadora sertaneja. E aí puseram o Palmeira, que já estava fazendo sucesso como produtor artístico na Continental, para comandar. Diz o meu pai, aí o Palmeira conseguiu trazer todos esses artistas que já estavam estourados na RCA, na Continental, para a Chantecler, e também lançar novos talentos. Diz o meu pai que o Palmeira tinha um sexto sentido tão grande que ele recebia várias fitas de desconhecidos. Ele ouvia todas. Aí ele falava, essa aqui vai estourar, essa aqui, essa aqui. Aí os artistas que ele lançou, Elis Regina, Sérgio Reis, Carmen Silva, artistas assim que o Sérgio Reis conta, que foi o Palmeira que lançou ele, que foi o Ted Vieira que deu o nome para ele. São vários. A Elis Regina, ele lançou num disco chamado Viva Brotolândia, tinha recebido a fita dela, que gravou lá no Rio Grande do Sul, depois é que ela virou MPB, né? Então são muitos artistas que foram lançados nessa época da Chantecler. E o Palmeira é uma figura mais importante do que as pessoas pensam, né? Muito. Que ele morreu muito novo, do cantor, né? Só, né? Ele faleceu com 49 anos e o Ted Vieira, se não me engano, com 44 ou 45, foi um pouco antes. Imagina o que esse povo não ia fazer ainda. Nem né? fale. Meu pai tinha adoração por eles. Foram extremamente amigos e parceiros musicais. Você estava falando da sua mãe, a memória que eu tenho do seu pai, já é ele mais velho. Mário Zan já vem pra mim uma pessoa mais velha. Porque quando eu nasci, acho que seu pai tinha 60 e pouco já. Mas eu tenho imagem bem... A imagem que eu tenho dele é do Altas Horas. Sim. Que quando me vem na velhinho. Cabeça. Você parece branca, loira, de cabelo de olho claro. É o seu pai ou sua mãe? Os dois. Ele que assim a minha também? avó, eu não conheci minha avó por parte, essa avó que eu contei, né, de Veneza, mas o meu pai falava que a cor dos olhos era a mesma dela.
Queria eu ter dado só a cor dos olhos, mas eu herdei a bunda, o tamanho, o corpo enorme. Mas é bem italianão. A minha mãe também, eu não sei a descendência, né? Mas ela tem os olhos bem verdes. A minha família, toda parte de mãe é branquinha, loira, do olho verde. Todo mundo em casa tem o olho verde. Mas esse olho aqui, que eu não sei se é verde, se é azul, é da minha avó. Vai mudando, né? Durante a entrevista aqui. Depende do humor, depende do tempo. Ah, então você é mais pro lado da sua mãe. A minha fisionomia, todo mundo fala que é bem da minha mãe. O que eu tenho do meu pai são as mãos, assim, é que o pessoal não vai lembrar da mão do meu pai, mas é bem parecida. Uhum. Essa parte aqui eu acho muito parecida. O cabelo, meu pai tinha um cabelo bem, bem crespo, assim. O meu cabelo, ele tá, assim, tá com escova, mas o meu cabelo ele é bem crespo quando eu deixo ele natural. E a cor dos olhos, que é da minha avó, né? Que eu herdei dela. Mas a fisionomia, todo mundo fala que é da minha mãe. Sua mãe. Povo de Campestre. De Campestre. Fala bem que é minha mãe. Fica perto de onde? Perto de Poços de Caldas. Ah, tá. É pertinho daqui. Fica a 30 quilômetros de Poços de Caldas. Tá. É quase aqui, quase São Paulo. Exatamente. Tive com ela lá esses dias pra rever a terra e tal. Mas ela nasceu mesmo na roça. O registro dela é de Machado. Estudou em Campestre e sonhava com Poços de Caldas. Entendi. Que já era grande, bonita. Então, tudo que ela vivia de festas, de coisas bonitas da juventude dela, era em Poços de Caldas. Você tem alguma coisa do seu pai de instrumento? Não. Você não pegou nada? Não ficou nada comigo, ficou tudo com a viúva, a 7ª viúva. O que eu tenho do meu pai é uma agenda, que eu acho muito preciosa. Que tem os contatos, essa agenda, eu devia ter trazido para você ver, porque você ia gostar. Tem uns rabiscos meus de criança, mas era a agenda de quando ele vivia em casa. Telefone do Tião Carreiro, do Zé Fortuna, todos os telefoninhos assim, 4 números, 5 números, que ainda era coisa dos anos 80. Muitos telefones interessantes das rádios, dos amigos dele. Então, a agenda com a letra dele foi o que sobrou para mim. E o DNA, né? Uma vez o Mazinho Quevedo falou isso para mim. Eu tava reclamando para ele. Falei, Mazinho, não sobrou nada. Não tem sanfona, não tem nada. O pessoal pegou tudo, não sobrou nada. Aí o Mazinho falou... Isso é material, você tem o DNA, que é o mais importante. Com certeza. Ele deixou muita sanfona ou ele tinha um ou outro Ele só? tinha aquela prateada. Que é famosona? Que é a famosona, tinha mais uma preta e uma branca, que eu já ouvi falar que tava com não sei quem, que foi, não sei. Também desencanou disso, né? Bastante. Até a gente ficar discutindo, o Osmar, a gente ficar discutindo, mas tá com você? Não tá comigo. Quem que vai provar que não tá? Que não tá? Deixa. Essas coisas são materiais. Eu fiquei surpreso porque o Tostão, sanfoneiro, veio aqui. E aí eu falei, deve ter umas 50 sanfonas. Eu falei, não, eu tenho 2. Eu tenho essa e mais a outra. Meu pai não era muito ligado em comprar sanfona também, não. Porque a sanfona, a prateada, que ele fez sucesso a vida toda, ele comprou na guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial. Que ele já estava ganhando os primeiros dinheiros dele. E ele sonhava em ter uma sanfona que o teclado fosse de madrepérola, que tivesse as pedras, não sei o quê. Então ele mandou fazer na guerra. Na época da guerra. Demorou meses para chegar. Quando chegou... foi feita lá fora? Foi feita na Itália. Era uma estradela. Eu morro de dó dessa história. Ele juntou os amigos dele. Aí foi o Palmeira, foi ele. Eu lembro dele contar que o Palmeira foi com ele. E eles foram de trem para Santos, buscar a sanfona no porto. Dá dó, né? É bonita a história. E era o amor da vida dele, era aquela sanfona prateada. A outra ele tinha... para reserva, para quando a prateada estava no concerto. E essa preta, é engraçada a história, ele estava para gravar um disco de Rasqueados eu devia ter uns 2 anos. A mamãe detesta que eu conte essa história, mas eu vou contar. E aí eu fiz xixi na sanfona. Eu tava sem fralda andando pela casa e a sanfona ele deixava aberta pra tomar sol, aquelas coisas. Era um filho. Era uma filha. Ele trocava de mulher, mas não trocava de sanfona. Ele sempre falava isso. E aí ele tava com a gravação do disco de Rasqueado pra fazer e eu fui lá e fiz xixi no fole. E o fole é de papelão, né? Nossa! Aí teve que mandar a sanfona prateada pra trocar o fole, não sei o que. Aí ele gravou esse disco de Rasqueado, que é uma capa cor-de-rosa, com a sanfona preta reserva. Por minha causa. Você ferrou tudo. Ferrei tudo. E tem como refazer o fole? Tem. O fole ele trocava. Porque o fole às vezes rasgava. Ele tratava muito das sanfonas dele com o pai do Genesi. Do Marcelo Genesi. Eu não lembro agora o nome do pai dele, mas o pai dele cuidava de sanfona. Não sabia. Tinha uma oficina. Marcelo Genesi que é mais da MPB, que é de outro Isso. mundo.
Mas o pai dele tinha uma oficina de sanfona e o meu pai tratava das sanfonas lá. Pô, consertar a sanfona do Mário Zan deve ser meio uma responsa ali de... Verdade. Mas sabe uma história curiosa? No último ano, a gente foi fazer um show naquela festa junina de Votorantim e alguém derrubou a sanfona prateada. Isso foi no ano de 2005. E meu pai mandou a sanfona pro concerto, ela voltou ruim, ela não voltou mais do jeito que ela era, que ela foi durante a vida toda. E dali um ano meu pai morreu. Foi uma coisa assim, parece curiosa. A sanfona parece que ela foi morrendo junto com meu pai. Foi muito ligado. A partir do momento que ela caiu e não voltou a ser mais o que ela era, também o meu pai foi ficando mais velhinho, ficando mais doente. E os dois parece que morreram juntos. Ele faleceu com 86, foi isso? Ele faleceu... Ele fumou a vida inteira, né? Ah, fumou? Muito. Mas fumava 2 a 3 maços por dia. E às vezes dava Conseguia aquelas... tocar com o cigarro no dedo? Acho que se deixasse, sim. Fazia. Meu pai era daqueles que fumava no posto, encostado na bomba de gasolina. Entendi. Mas ele... foi por causa do cigarro mesmo, problemas pulmonares e tal. Ele foi ficando muito cansado. Ele até durou bastante, né? 86 anos para uma pessoa que fuma tanto. Aí ele foi internado, ele ficou 1 mês internado mais ou menos por problema de pulmão, aí ele veio a falecer. Em São Paulo mesmo? São Paulo. Mas ele trabalhou até a festa junina daquele ano. Até a festa junina de 2006. Ele nunca parou, na verdade. Não. Aí ele foi fazer um disco, mas ele não chegou a terminar esse disco. Aí ele foi internado e faleceu. Então tipo, ele não sofreu por ter parado de tocar. E esse era um medo que ele tinha e esse é um medo que eu tenho. Quando as pessoas sempre fazem aquela pergunta, o que você sonha? Eu falo, meu sonho é terminar minha vida nativa. Eu tenho muito medo, assim, do ostracismo, das pessoas não curtirem mais o meu trabalho, de ficar parada. Então, eu acho que meu sonho é ser igual ao meu pai, a Inesita, falecer nativa, trabalhando. Essa sanfona aqui, a principal, você tem ideia, depois de toda essa história que você contou dela, de como ela foi feita, de quanto ela valeria? Qual seria o preço dela? Não sei. Porque sanfona é muito caro. É muito caro já normalmente. Imagina uma sanfona que foi do Mário Zan e que acompanhou ele a vida toda, né? Foi feita sob encomenda. Foi feita na guerra, tem mais de 80 anos essa sanfona. Não faço a menor ideia. Melhor nem dar ideia para quem tiver com essa sanfona. Senão vão atrás dela agora. É verdade. Só correria atrás dela. Nunca roubaram a sanfona dele, não. Assim, quando ele estava vivo, não teve isso. Que às vezes a gente ouve história, né, de roubo de instrumento e tal. A gente está gravando numa quinta. Hoje é quinta? Quinta. Ontem saiu uma matéria de uma quadrilha especializada em roubo de sanfona. Sério? Tá crescendo isso, na verdade. Nossa. Eu tive um sanfoneiro que teve a sanfona roubada também. Porque é realmente muito caro, né? Muito. Um brinquedo muito caro. É um instrumento caro, pesado, difícil. E eu admiro muito quem toca. E é difícil achar sanfoneiro bom. Difícil. Eu tenho sanfoneiro, mas pergunta se eu toco. Quem te deu aquela lá? Ganhei da minha mãe. Eu tinha 15 anos. Escandale. Eu sei fazer 3 coisas na sanfona. Nada, sabe? Sei. Dá um pouco de vergonha, na verdade. O meu pai, a única aula que ele me deu, ele falou, esse é o teclado, aí tem um botãozinho no meio dela lá que tem um furinho, falou, esse aqui é o principal, você faz os ritmos aqui e tal, o resto você tenta aprender. Desisti, né, na segunda aula. Não dá, é difícil. Sobre a televisão, você tá com o programa de terça-feira. Segunda. Segunda? Toda segunda. Acho que eu falei terça aqui. É que antes era terça. Ah, tá. Por isso. Você tem projeto para outras coisas dentro da TV? Não, às vezes eu vou... Por exemplo, a gente está com uma apresentadora do Família dos Devotos que acabou de ter bebê, a Jéssica. Aí eles estão revezando as apresentações. Então, às vezes, de sexta-feira eu tenho apresentado Família dos Devotos. Lá na TV a gente é uma família mesmo, né? Então, assim, não tem muito... Não existe esse negócio de rivalidade mesmo. Parece assim... não, a Maria já está falando para puxar o saco. Não é. Lá os apresentadores são muito unidos, a gente torce muito um pelo outro e não existe também esse negócio de substituição, pega uma pessoa desconhecida, não. A pessoa precisa tirar licença, tirar férias, os próprios apresentadores vão fazendo as férias daquele apresentador. E isso é bem legal dentro da TV, porque é um tipo de política que não cria rivalidade. Exatamente. E tem o programa na Rádio Aparecida, todo sábado e domingo às 5 da manhã, das 5 às 7, Aparecida Sertaneja. Não. Esse eu gravo uma vez por mês. Tem gente que acha que é ao vivo, mas é gravadinho. Aí rádio não lega de jeito nenhum, né?
Adoro rádio. Rádio eu acho que tá na essência, né? É muito legal. Mas eu digo, de projeto de programa pra dentro da casa ali, você não... Não tenho, não. Eu faço muito parte de toda a programação, tanto do Santuário Nacional, da família dos devotos. Me encontrei lá. Eu gosto de ir lá. Eu me tornei uma grande devota de Nossa Senhora. Ela faz muitas coisas na minha vida. Quando eu entrei lá, o Padre William, eu te falei, a minha devoção era muito adormecida. Aí o Padre William me falou, olha, se você está aqui é porque a Nossa Senhora quer. E quando eu estava naquela efervescência do padre saiu, o Padre Alessandro, Maria Ângela entrou, não sei o quê, aquelas caricaturas todas que faziam de mim, o cancelamento, eu fui à Nossa Senhora e fui conversar com ela. Porque eu falei, se todo mundo vem aqui, são milhões de pessoas que vêm aqui por ano, pedir para Nossa Senhora as coisas, é porque tem resultado. E se o Padre William falou que eu tô aqui porque ela escolheu, eu vou lá conversar com ela, porque o que eu tô passando, eu sempre tive uma carreira ilibada. Eu nunca fui cancelada. Eu sempre procurei seguir minha vida toda direitinha. Nossa. Então, aquele cancelamento naquela época, para mim, foi muito traumática. Aí eu fui em Nossa Senhora e fui conversar com ela. Falei, olha... Tô vindo aqui com humildade, a senhora... Isso tudo na minha oração ali, olhando para ela. No nicho de Nossa Senhora, lá no santuário. Falei, a senhora me colocou aqui, eu agradeço, mas eu tô passando uma situação muito difícil e eu preciso que a senhora me ajude a superar isso, porque se realmente é a senhora que quer que eu trabalhe aqui, me ajude a ter condições para isso, porque eu quero continuar também. Eu quero que isso dê certo. Piunte, eu juro para você, naquele dia já começou a diminuir o número de bombardeio para mim nas redes sociais. Naquele dia, a partir dali, o programa foi engatando, foi pegando a forma que ele tem hoje, foi criando mais público. Então, assim, eu percebi que as pessoas não vão lá à toa. E eu me tornei uma grande devota e propagadora dessa devoção, assim, à Nossa Senhora Aparecida. Sou muito feliz de trabalhar lá. Que legal. E acho que muita gente já visitou, né, que está assistindo aqui. Sim. Mas vale a pena visitar. Eu acho que fui muitas vezes. A última vez não faz tanto tempo. Você precisa ir lá num domingo no Terra e numa segunda no Aparecida. Eu já fui na TV Aparecida faz muitos anos. Eu acho que deve ter uns 12 anos, uns 13 anos. Mas você foi... Era um programa do Kleber, que era um programa lá atrás. Sim. Não era o... Era feito ainda no santuário ou já era no auditório? Eu não lembro. Eu lembro que eu dormi na cidade do lado, será que é Guaratinguetá? Sim. Dormi em Guaratinguetá e fiz o programa. Não lembro que horas que era. Eu tava começando, tinha montado o blog. Sempre foi de 9 da manhã. Será que era de manhã? Eu não lembro. Sempre. E os primeiros anos do Terra, eles eram no auditório do Santuário Nacional, no subsolo. Depois é que ele mudou para o auditório da TV. Então aí tem que ver. Não, eu falei bobagem. Acho que o programa não era do Kleber, não. O Kleber estava participando do programa também. Era um programa mais jovem. Ali tinha um pessoal, três banquinhos que sentavam 3 pessoas. O Kleber era um dos convidados. Entendi. E tinha o pessoal apresentando. Mas fica o meu convite, por favor. Você ir lá pra assistir o Aparecida, pra fazer parte. Você sabe quantas vezes eu já te convidei também pra ir lá no Você Faz História? Não, mandaram pra mim. Eu fico e falo, não, depois eu vou. Mas é a mesma coisa nossa aqui, né? Sim, uma hora dá certo. Não, vai dar certo. Esse ano dá certo ainda. Esse quadro eu criei, e em parceria com o Pedro, né, que é o Pedro que transformou a Maria Ângela cantora em apresentadora, né? O Pedro que criou o Aparecido Sertanejo, que é o diretor do Terra. E aí a gente criou esse quadro Você Faz História, porque eu tinha vontade de levar pessoas que não fossem só os cantores, que fossem compositores, que fossem, que nem você, jornalistas que entendem de música, pessoas, divulgadores que trabalharam, artistas que fizeram, apresentadores que levaram artistas que explodiram, que estavam no começo. Então essa é a ideia do quadro, por isso que eu quero te receber lá. Então eu vou mesmo, é verdade. Sim. E eu queria muito te agradecer, porque faz muito tempo que a gente ia conversar, eu sabia que o papo ia ser muito bom, e eu sei como as pessoas gostam de você, assim, como o público acompanha, é um negócio muito doido. E imagina, todo mundo te vê desde muito nova na televisão. Né? Desde 17. Não, eu comecei a cantar com meu pai 13, né? Então, tua mãe falou, né? Eu lembro de você novinha. É a mesma cara, é impressionante. Bem, não né? muda. Já passa um bom Bepantol aqui, ó, por causa das... Mas hoje em dia já tem uns pezinhos de galinha, tudo. Mas estamos aí. Obrigada pelo convite. Quero agradecer demais. Eu queria te falar, um sonho realizado estar aqui. Dando entrevista para o canal principal hoje de música sertaneja na internet, que é o seu, de música brasileira, né? Você entrevista variados estilos. Parabéns pelos seus projetos, parabéns pelo seu trabalho.
E por valorizar também os antigos, do jeito que você valoriza. Não só a modernidade, mas também trazer os antigos, não deixar essa memória da música morrer. E obrigado pela oportunidade. Não, tá bom? eu que E um agradeço. beijo pro pessoal que te assiste. Obviamente, você canta, não viria aqui de graça. Vai ter que cantar alguma coisa. Você podia fazer só um trechinho do Dizem que o Homem Não Deve Os Homens Chorar? Devem Chorar? Então vamos lá. Como que é o nome? Eu falo errado o nome da Nova Flor e depois Os Homens Não Devem Chorar. música. Tá. O Dizem não existe no título. Né? Foi o Roberto que pôs. Ah, tá. Quando ele gravou, ele colocou Dizem que o Homem Deve Chorar e fez uma versão que ficou muito bonita, mas aí é a versão que ele fez com o Erasmo. Mas é mais light. A letra é mais curta. Mas É mais ou menos o mesmo. Pediu. Pediu. Mas ele quis gravar, ele gostava da música e quis gravar numa versão de letra deles, mas a letra é bem parecida, é o mesmo enredo, mas é são outras frases. Acho que eu vou ouvir. Talvez É uma versão. É uma versão, entendi. Uhum. Quando te perdi, não compreendi sua ingratidão. Fiquei a cismar, sem me conformar com a solidão. A nossa casinha na beira da linha tão triste ficou. Só o seu perfume fazendo ciúme foi o que restou. Teu procedimento me fez infeliz, deixando em meu peito uma cicatriz. Ao te ver de braços com outro amor, nem sei como pude suportar a dor. Eu sei que um homem não deve chorar por uma mulher o abandonar, mas não me contive do que aconteceu e chorei baixinho, carinho seu. Agora eu sempre falo nos meus shows, agora vem a revanche. Hoje faz um ano que o desengano e a desilusão tiveram fim ao chegar pra mim nova ilusão. No jardim do amor uma nova flor veio florescer, trazendo bonança e nova esperança para o meu viver. Dizem que há males que vêm para bem, um amor se vai, outro logo vem. Como não há mal que não tenha fim, o que me fizeste foi um bem para mim. Não venho pedir, não venho implorar, venho aqui somente para lhe falar que não me interessa mais o seu amor, pois tenho comigo uma nova flor. Nossa, é muito bom essa música, tá doida. Sabendo da história ainda. Que Pois muito bom. né? História de amor verdadeiro. Então, muito obrigado. Obrigada, Piunte.